E aí, pessoal, tudo certo? William Sandro por aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é feito de fã para fã, então a conexão com vocês é muito importante. Por isso, já peço aquela força. Deixe o seu like, clique em se inscrever e compartilhe nossos projetos com quem você acha que vai curtir. O apoio de vocês é o gás que a gente precisa para garantir nosso crescimento, trazendo conteúdos cada vez melhores. Valeu pela força. Agora sim, vamos pro vídeo. Volume 1, Capítulo 3. Você parece inspirador diante dos limites do submundo. Metade de um mês se passou desde que Lena assumiu como controladora do Esquadrão Ponta de Lança. Nesse dia, não houve baixas na batalha durante o dia, e Lena, se sentindo aliviada, ativou seu para-raid para contatar os processadores como de costume. Era depois da janta e estava em seu quarto. Nessa metade de mês, a Ponta de Lança batalhou mais que os outros esquadrões, mas não houve nenhuma morte. Parecia que eles realmente eram a elite dos veteranos. Estou ligando agora para dizer que vocês fizeram um bom trabalho hoje. Ela conseguia ouvir alguns baralhos caóticos, provavelmente um pouco distante, pela resposta dos processadores. Era como se os sons de outras batalhas noturnas ressoassem no hangar. Bom trabalho também. Controlador 1. Como sempre, o primeiro a responder foi o cangalheiro. Sua voz era calma e serena. Nem parecia que seu apelido era Deus da Morte. Alguns outros também se conectaram pelo para-raid para dar suas felicitações. Tinha o vice-comandante Lobisomem, que era ruim com palavras, mas era como um irmão mais velho confiável para o esquadrão. A educada, porém rude Flor de Cerejeira 1, que era a primeira a responder tudo, inclusive em conversas idiotas. O corpulento moldador da atmosfera e humor do esquadrão, Cão Negro. A Bruxa da Neve, que tinha uma personalidade e voz igualmente gentis. E o Raposa Risonha, que cuspia palavras cheias de malícia, com uma voz suave quase igual à de uma garota. A primeira impressão que Lena teve do cangalheiro era que ele não falava muito. Um homem de poucas palavras, falava raramente a menos quando se falava de negócios. Mas todos se reuniam ao seu lado sempre que sincronizava com ela. Até mesmo alguns sem usar o para-raid o seguiam. Então parecia ser alguém adorado por lá. Primeiro tópico, cangalheiro. Sobre o reabastecimento que você requisitou há alguns dias. Raiden ouvia o controlador discutindo sobre a missão com o Shin, enquanto ele simplesmente encarava as palavras cruzadas de uma revista que pegou, usando-a para passar o tempo. Seu quarto era uma caserna em ruínas. Vários membros estavam descansando no quarto. Teo estava desenhando. Haruto, Kai e Krena estavam alegremente jogando cartas. Angel estava fazendo um bordado difícil. Daya estava consertando um rádio quebrado. Os outros estavam na cantina ou em outros quartos e salas. De longe, ele conseguia ouvir risadas. Shin, como um líder de esquadrão, tinha várias tarefas administrativas, como escrever relatórios e coisas do tipo. Ele também tinha o maior quarto do quartel. Parecia um escritório. Raiden frequentemente entrava no quarto para discutir várias coisas sobre o esquadrão. Os outros vinham para passar o tempo. Assim, esse lugar se tornou um lugar para todos descansarem e interagirem. Para Shin, o dono do quarto, simplesmente precisava de um lugar para ler. Não se importava se o gato perto dele balançasse a cauda, ou que pessoas fizessem um emocionante final de um campeonato de xadrez, ou se usassem lugar para dançar. Kujo e o Daya realmente faziam isso. Nesse momento, estava conversando com a controladora, em seu quarto, deitado na sua cama de aço como de costume. Deitado em seu travesseiro, que era uma almofada, enquanto lia um velho romance que pegou de uma biblioteca aleatória. O gato preto com patas brancas estava deitado em seu peito. Isso era algo que virou bem comum. Parecia muito pacífico. Ele tomou um gole de café da caneca. Era um tradicional substituto de café muito consumido pelo esquadrão. Era uma receita passada há muito tempo. Os ingredientes eram os dentes de leão do campo. Tinha um gosto muito melhor do que o líquido feito de pó preto estranho sintetizado. O que essa bruxa velha diria se provasse esse café? Extremamente rígida e inflexível, cautelosa e simples, aquela bruxa velha nunca entenderia o sabor do café. Mesmo nas 85 áreas legisladas, as bebidas sintetizadas eram as mesmas que as dos campos de concentração. Ela ainda teria pena de pessoas como nós? O gato ronronou estridentemente, sobrepondo a linda voz da controladora. Miau! Lena foi pega de surpresa quando ouviu o gato no meio da conversa. Um gato? Sim, o esquadrão o adotou. Cão Negro respondeu. Só um adendo, fui eu que o peguei. Quando fui designado para esse esquadrão, vi esse gatinho debruçado na porta de uma coisa que tinha sido explodida por um tiro de canhão. Seus pais e irmãos estavam todos mortos. Ele foi o único que sobrou. E por alguma razão ele gosta de ficar perto do cangalheiro. Ninguém brinca com ele, nem fazem carinho. Olhe para ele. Não é grudento. É só um animal de estimação leal. Bom, ele não se move enquanto o cangalheiro está lendo. Parece que nunca vai se apegar a você, Cão Negro. Ei, isso não é verdade. Não faz sentido o que você falou. Pare de mentir, fale corretamente agora. Du. Lena riu enquanto os processadores brigavam entre si. Parece que não eram diferentes de outros garotos e garotas da sua idade. Ela até se perguntou o porquê de não estar junto com eles. Qual é o nome do gato? Ela perguntou com um sorriso. Os membros responderam juntos. Black. White. Two Fur.
Kido. Kitty. Lemark. Sério, não nomeie um gato usando autores de romances que você está lendo como base. Isso é muito casual. Enfim, o que você está lendo, cara? Parece chato. Raposa Risonha foi o único que respondeu em vez de citar um nome. De qualquer forma, Lena estava confusa. Tem muitos gatos aí, né? Você não nos ouviu? Tem só um. Ela ainda estava perdida. Cão Negro, não aguentando a vergonha alheia, decidiu ajudar. É um gato preto, com patas brancas, então alguns chamam de Black, ou White, e alguns chamam de Two Fur. Não tem um nome fixo, todo mundo o chama do jeito que quer. Mas recentemente, sempre que o chamamos, ele vem. Entendi. Mas por que criar um gato? Bem. Cão Negro gaguejou e estava quase respondendo. De repente se desconectou do para-ride. Krena levantou rapidamente e saiu do quarto, derrubando a cadeira. Daya, que estava perto dela, correu. O som da cadeira caindo ecoou pelo quarto. Aconteceu alguma coisa? Daya se desconectou e Krena, para começar, nem estava conectada. Shin inventou uma história. Ah, tem um rato no quarto. Um rato? Você não é boa com isso. A pequena provocação de Ciel aparentemente nunca chegou aos ouvidos da controladora. Um rato apareceu. A voz da controladora tremia. Parecia que ela realmente estava com medo. Shin respondeu despreocupadamente enquanto estreitava os olhos, olhando para a porta que Krena bateu quando saiu do quarto. Daya foi até o final do corredor. Encontrou Krena suspirando fortemente, liberando todo o estresse que estava em seu corpo. Porque todo mundo, e ela, apenas ouvir a voz dela, fez com que Krena ficasse com repulsa, ansiosa e nervosa. Até pouco tempo atrás passava noites felizes com todos, era um raro momento divertido para ela. Krena. Por que todo mundo, e aquela mulher? Só por enquanto. Não vai demorar muito até que a princesa pare de nos incomodar. Daya deu de ombros, seus olhos mostravam honestidade junto com sua habitual atitude frívola. Não importa o controlador, antigamente, nenhum deles conseguiu lidar com aquele Deus da Morte. Aquela garota ainda não sabia a verdadeira origem do apelido de Shin. Aqueles inimigos ainda não tinham aparecido, mas logo a sorte dela acabaria. A calamidade mutante, a ovelha negra no meio das ovelhas brancas da legião. Essas ovelhas negras eram chamadas assim, pois não eram numerosas, mas agora seus números ultrapassavam muito os das ovelhas brancas. E ainda tinha os pastores, os mais perigosos. Krena rangeu os dentes. Ela sabia disso. Por que o Shin ainda não acabou com ela? Ela falava como se tivesse reprimido essas emoções em seu coração. Suas palavras eram venenosas. Para que se preocupar com aquela porca branca? A nossa sincronização já está no mínimo. Isso é o procedimento normal. Shin não a destruiu só porque não quer ainda. A sincronização do para-ride foi ajustada para o mínimo, para que as mensagens e a consciência conseguissem ser transmitidas com precisão no fronte de batalha barulhento, de modo que apenas podia se ouvir a pessoa que estava falando naquele momento. Daya perguntou calmamente, de uma forma que não era repreensiva, mas sim persuasiva. Além disso, você não pode dizer isso para o Shin? Eu odeio ela então, por favor, use os seus métodos e acabe com ela. Você consegue dizer isso? Krena mordeu os lábios, permanecendo em silêncio. O que o Daya disse era verdade. Shin e os outros membros do esquadrão eram seus companheiros, sua família. Ela não poderia dizer coisas tão duras para sua própria família. Isso deveria ser normal para o Shin. Mas... Desculpe. Mas eu ainda não consigo perdoá-los. Eles mataram o papai, a mamãe, trataram eles como lixo e atiraram neles como se fossem simples alvos de treino. Na noite em que ela foi mandada para o campo de concentração, os soldados Alba estavam rindo alto enquanto atiravam em seus pais. Tudo isso só para ver onde as balas iam acertar e o quanto eles aguentavam até morrerem. Sua irmã, 7 anos mais velha que ela, foi mandada para o fronte de batalha imediatamente depois de serem presas. Naquela época, sua irmã tinha 14 anos. Agora, Krena tinha 15 anos. Mas naquela noite, alguém foi atrás daqueles canalhas, ignorando o sangue em seu corpo. Ele tentou ao máximo reviver os pais mortos de Krena, mas não conseguiu salvá-los. Pedindo desculpas para os corpos inertes e sem vida, era um Alba, um soldado Serena. Os porcos brancos são todos pedaços de lixo. Eu nunca vou perdoá-los. Pouco tempo depois, os dois voltaram para o quarto, e o assunto há muito tempo já tinha saído do rato, e tinha se tornado contos sobre seus cotidianos no campo de batalha. Daya só deu de ombros quando viu Raiden olhando para ele, e continuou a prestar atenção no rádio. Krena pegou o gatinho que estava agachado na cama do lado do Shin, e começou a brincar com ele. Porém, não estava em seu melhor humor para brincar. Então, Shin se afastou, indicando para Krena se sentar. Ela pegou o gatinho, e com um olhar indiferente se sentou do outro lado da cama, ficando a certa distância dele. Sério? Tem mesmo tantas estrelas assim? Flor de cerejeira? Sim, muitas mesmo. Eu acho que já faz uns 2 anos. Estava olhando para elas, e de repente começaram a cair dos céus. A maioria das estrelas estava flutuando em trilhas de luz. Era realmente uma linda visão. Kai, a flor de cerejeira, continuou distribuindo as cartas, ignorando que Krena tinha mudado de lugar. Raiden também tinha visto aquela chuva de meteoros. Mas naquela hora, estava no meio do campo de batalha,
onde seus amigos e seus inimigos tinham acabado de ser obliterados, junto com Shin próximo a ele. Os Juggernatos, que eles pilotavam, estavam sem energia, e Fido estava correndo apressadamente pelo campo de batalha, juntando pacotes de energia. Eles não podiam sorrir, muito menos se maravilhar com aquela visão naquela hora. Não tinha luzes no campo de batalha, então a noite não tinha nada além da escuridão. Parecia uma escuridão infinita. No chão, não conseguiam ver nem um palmo à frente. No céu, chamas brancas continuavam a apagar. O cenário silencioso era majestosamente lindo, tão radiante, como se o mundo estivesse se partindo em pedaços, declarando assim o fim dos tempos. Eu acho que vale a pena ver esse cenário antes de morrer. Raiden se arrepende de ter dito isso naquela época. Aquele bastardo soltou uma risada. Eu provavelmente nunca mais vou ver isso novamente na minha vida. Cometas podem ser vistos a cada ano, mas uma chuva de meteoros é só uma vez a cada década, e dizem que não se consegue ver uma tão grande como aquela em pelo menos 100 anos. Ah, eu ouvi isso do Kujo. Isso é uma pena. Eu queria ver também. Você não consegue ver de dentro da muralha? As ruas aqui têm muitas luzes. Não dá para ver estrelas. Ah, Kaie riu. Isso era muito nostálgica para ela. Agora que você mencionou, a noite aqui é bem escura. Não tem muitas pessoas por aqui e está longe da cidade, tem poucas luzes, por isso dá para ver muitas estrelas no céu noturno, o céu é tão cheio de estrelas. Esse é um dos benefícios daqui. Ao ouvir a resposta de Kaie, a controladora ficou em silêncio. Ela provavelmente ouviu uma resposta inesperada. Talvez achasse que nada de bom saía das bocas dos processadores, que viviam o inferno na Terra. Uma voz estranha perguntou. Essa voz estava cheia de convicção, pronta para ser refutada e criticada. Flor de cerejeira. Você nos odeia? Kaie ficou em silêncio por alguns instantes. Bom, a grande discriminação que vocês fazem é dura para nós, é claro. Não é fácil estar em um campo de concentração, todo dia temos que sair para lutar, é assustador. As pessoas que impuseram esse estilo de vida e esse trabalho para nós, pensando que nós, os 86, somos meros animais e não humanos, não são bem-vindas, para não dizer algo pior. A controladora estava prestes a dizer alguma coisa. Provavelmente iria se desculpar ou se culpar por isso. Mas Kaie continuou. Obviamente, não tinha a intenção de deixar a controladora falar. Mas eu sei que nem todos os Albas são ruins. Assim como nem todos os 86 são bons. Kaie de repente mordeu os lábios amargamente. Eu sou do extremo Oriente Negro, Orienta. No passado, no campo de concentração e no meu antigo esquadrão, eu vi algumas coisas. Não só ela, mas Angel também. E embora ele não tenha mencionado isso, Shin provavelmente sofreu a mesma coisa. Aqueles que tinham sangue mestiço dos oprimidos, os 86, e dos opressores, os Albas, ou nobres do Império, tinham seus status usados como pretexto para serem maltratados. Todos eram alvos de frustração e infelicidade. As raças raras da República, originais do leste e do sul, também foram discriminadas sem nenhum motivo. Nem todos os 86 eram vítimas inocentes. Para a minoria e para os fracos, o mundo era frio e indiferente a eles. De qualquer forma, havia pessoas boas entre os Albas. Eu nunca conheci um pessoalmente, mas algumas pessoas que conheço falaram isso. Então eu não irei te odiar só porque você é uma Alba. Entendo. Então acho que tenho que agradecer a todos eles. Kai se inclinou um pouco para a frente. Elas só estavam sincronizadas, mas pareciam estar conversando cara a cara. Eu tenho uma pergunta. Por que se importa conosco? Uma imagem abrasadora apareceu de repente na mente do Shin. Ele levantou os olhos. Ele nunca tinha visto tal tortura flamejante. Parecia ser as memórias da controladora. Eu me lembro de ser salva por pessoas. Essas pessoas eram processadores, assim como você. Lena se lembrou. Nascemos nesse país. Fomos criados nesse país, somos cidadãos da República. Ninguém admite isso agora, mas é por isso que temos que provar. Temos que lutar para proteger nosso país. Esse é o nosso dever como cidadãos, isso é uma honra. É por isso que vamos lutar. Eu quero responder às palavras da pessoa que me salvou. Ele disse que estava lutando para provar sua identidade como cidadão da República. Eu sinto que precisamos aceitar isso. Eu sinto que é uma traição ao país você lutar, se sacrificar e não ser reconhecido. Nem ao menos tentar entender sua motivação. Isso é imperdoável. É o que eu penso. Ao ouvir esse discurso ingênuo, Raiden estreitou os olhos. Kai inclinou a cabeça quando ouviu isso e ficou pensativa por alguns segundos. E falou. Controlador 1. Você é mesmo uma virgem. Puf! Ouviu-se o som de chá sendo cuspido pelos lábios da controladora. Ela não era a única. Outros membros tiveram a mesma reação. Krena e Haruto, que eram os únicos que não estavam sincronizados, inclinaram a cabeça confusos, e depois de ouvirem a explicação da Angel, começaram a rir também. A controladora continuava a tossir. Kaie no começo ficou perplexa com a reação de todos, antes de seu rosto ficar pálido. Ah, foi mal, eu não falei direito. Eu queria dizer que você parecia tipo uma virgem. Normalmente, esses erros não aconteciam. Mesmo assim, o significado era bem parecido. Daiya e Haruto estavam segurando suas barrigas, batendo na parede.
Até mesmo Shin mostrou uma reação, o que era raro. Seus ombros tremiam um pouco. Kai entrou em pânico. Tipo, quero dizer, você é o tipo de garota que pensa que o mundo é um mar de rosas, ou que existe um ideal perfeito e inocente. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que, claramente a controladora tinha congelado. Sua cara estava vermelha igual a um tomate. Você não é uma pessoa ruim. Então vou lhe dar um conselho. Kai finalmente conseguiu se acalmar, e como ela disse, você não é adequada para essa posição. E você não devia se importar com a gente. Nós não estamos lutando por razões nobres iguais às que você falou. Então não precisa se preocupar com a gente. É melhor trocar de cargo antes que se arrependa. Você não é uma pessoa ruim, foi isso que Kai falou. Ela não falou. Você é uma boa pessoa. Naquela hora, Lena ainda não sabia a diferença nessas palavras. Controlador 1 para todas as tropas. Forças inimigas detectadas no radar. Naquela hora, todos da unidade ponta de lança estavam à disposição para o combate. Lena estava na sala de controle, observando a tela enquanto falava. O esquadrão inimigo é composto por Lobo Cinzento e Leão, e tem alguns canhões antitanque juntos. Já sabemos disso, Controlador 1. Estamos prontos para interceptar no ponto 478. Ah, entendido, cangalheiro. Ela estava prestes a falar as posições dos inimigos e a estratégia para a batalha, mas foi simplesmente cortada. Ela não podia fazer nada. O esquadrão ponta de lança era um grupo de veteranos. Eles não precisavam da liderança de Lena, e atualmente, o principal trabalho dela era fornecer todo tipo de assistência para ajudá-los. Isso incluía coisas como analisar o inimigo, aumentar a prioridade de reabastecimento, verificar todos os dias as novas informações e procurar por coisas úteis no campo de batalha, e outras coisas desse tipo. Nos últimos dias, pedia incansavelmente permissão para usar os canhões de interceptação que ficavam na parte de trás da zona de batalha. Eles tinham alcance suficiente para suprimir o ataque dos escorpiões, o que faria com que as batalhas ficassem bem mais fáceis. No entanto, o canhão de interceptação era de uso único, tinha que ser realinhado a cada disparo. E a equipe de transporte não queria gastar seu tempo nem esforços com meros 86. Então, nunca conseguira a permissão. Quando reclamou sobre isso nas suas conversas diárias com o esquadrão. Essas coisas estão todas enferrujadas já, não é? Essa ideia dela foi rejeitada pelo Raposa Risonha. Cangalheiro. Pistoleira aqui, estou em posição. Raposa Risonha para Cangalheiro. Time 3 em posição. As equipes rapidamente chegaram aos seus locais designados. Como conseguiram prever os movimentos da Legião, estavam em posições muito boas para uma emboscada. Parece que sabiam onde a Legião estava indo e onde atacariam. Os processadores do ponta de lança deviam conseguir ver algo, ou tinham simplesmente determinado independentemente suas posições. Ou perguntar para eles quando a batalha vai acabar. Lena pensou. Se os métodos deles pudessem ser compartilhados com outros esquadrões, talvez isso pudesse reduzir o número de processadores mortos em ataques surpresas. Informações preciosas só se conseguiam conversando. Uma das maiores falhas desse sistema de batalha distorcido era que os dados não podiam ser coletados nem divulgados. De qualquer forma, ela deu uma olhada no mapa do primeiro fronte de batalha que encontrou na noite anterior e disse: Cangalheiro, por favor, posicione a pistoleira a 500 metros de distância, na direção das 3 horas. Deve ter uma torre bem alta que possa ser usada como cobertura. Lá ela deve ter uma posição melhor para tiro e visão do campo de batalha. Depois de uma pausa, Cangalheiro respondeu: Afirmativo. Pistoleira, você consegue ver esse lugar? Espere. Me dê 10 segundos. Sim, consigo. Eu irei para lá. Essa posição vai cobrir a direção oposta à qual a equipe 1 da vanguarda vai atacar. Considerando que a estratégia básica do cangalheiro é desestabilizar as fileiras e destruí-las, isso deve ajudar a esconder nossas forças na fase inicial da emboscada melhor do que antes. O lobisomem deu uma risadinha. Então basicamente será usado como isca. Você parece uma princesa, mas na verdade, é interessante. As unidades Leão e Touro 2 não conseguem atirar em ângulos muito altos. Sendo assim, não conseguem atirar em atiradores que estão muito alto. Além disso, se precisar sair de lá, ela pode fugir usando o terreno por perto. Não entenda errado. Essa é uma boa ideia. Certo, pistoleira? Tudo bem. Contanto que com isso dê para ajudar os outros. A garota deu uma resposta breve e dirigiu seu tom gelado para Lena. Você achou um novo mapa? Que conveniente, não é? Lena fechou a cara. Parece que ela nunca conseguiria se dar bem com a garota chamada de pistoleira. Nem mesmo no último contato diário, mesmo nas conversas usuais, ela sempre falava com ódio. O mapa que Lena tinha foi criado pelos militares, usando muito tempo e mão de obra. Era detalhado. No entanto, esse mapa nunca chegou às bases do fronte de batalha, que eram importantes pontos de defesa. O mapa usado pelo esquadrão ponta de lança era um que eles encontraram em uma pilha de lixo. Foi encontrado por um ex-membro e era usado até hoje, depois de muita coisa ter sido editada e adicionada. Eles estavam familiarizados com alguns locais e rotas que eram boas para contra-ataques, mas fora isso, não eram familiarizados com o terreno em si. Devo mandá-lo mais tarde? A quantidade de dados era enorme. Seria inconveniente mandar durante a batalha, então seria melhor ela mandar mais tarde.
A voz do lobisomem estava cheia de sarcasmo. Seria muito bom. Mas está tudo bem enviar um mapa militar secreto aos cidadãos inimigos? Está tudo bem. Afinal de contas, informação é para ser usada e repassada. Ao ouvir a resposta, Lobisomem ficou em silêncio e deu um pequeno suspiro, provavelmente de lamento. Lena achou esse mapa em uma pilha de caixas de papelão que ninguém usava. Ninguém sabia onde estava até ela achar. Ninguém sabia se tinha sido perdido ou roubado, muito menos fotocopiado. Com toda certeza não tinha informações confidenciais. 9 anos atrás, quando a guerra começou, todas as forças militares, incluindo a retaguarda, foram para a linha de frente e foram massacradas. Então, as informações e as posições dos lugares do fronte de batalha nunca foram transmitidas corretamente, sendo assim, muita informação foi perdida. E o orgulho dos soldados profissionais, que deveriam lidar com esses problemas de forma decisiva, se foi. Além disso, nenhum de vocês são apenas 86. Eu nunca achei vocês assim. Sim, sim. Eles chegaram. A atmosfera ficou tensa. Alguns deles pareciam animados. Provavelmente essa confiança vinha por serem veteranos, ou devido à quantidade gigantesca de adrenalina sendo bombeada em seus corpos durante uma batalha intensa. Os rugidos dos canhões reverberavam no ouvido dela devido ao áudio sincronizado. No caótico fronte de batalha, os pontos vermelhos da legião no radar começaram a diminuir. O primeiro time do ponta de lança atravessou a floresta no campo de batalha e eliminou os touros que tinham grande poder de fogo, mas pouca defesa e mobilidade. Nesse meio tempo, atraíram os lobos cinzentos e os leões para a floresta, interceptaram-nos e os derrubaram, um de cada vez. Devido a muitos obstáculos na floresta, os leões tinham dificuldade em se virar. Assim, não conseguiam mostrar sua mobilidade usual. O alcance de tiro foi muito prejudicado. A legião foi forçada a se espalhar pelo espaço apertado, resultando na perda da vantagem numérica. Para alguém que olha de fora, eles estavam muito familiarizados com essas coisas. Mas, na verdade, a batalha não foi fácil para eles. O Juggernaut, pilotado pela Flor de Cerejeira, mal conseguiu evitar um tiro. Entrou em um bosque e tentou chegar na esquerda do leão. Lena imediatamente sentiu um calafrio. O posicionamento desse leão estava um pouco estranho. Essa unidade inimiga não deveria estar lá. Parando para analisar como as unidades inimigas estavam posicionadas, não tinha como essa única unidade dar cobertura para todas as unidades próximas. Ela rapidamente viu onde Flor de Cerejeira estava indo. Uma área claramente marcada no mapa do campo de batalha. Mas ela não tinha como saber. Uma certa coisa que parecia estar coberta. Não vá para lá, Flor de Cerejeira. É? Mas já era tarde demais para impedi-la. A luz que indicava a posição da Flor de Cerejeira no radar começou a ficar estranha. O quê? Um pântano? Kai bateu com força devido à inércia quando sua unidade parou, fazendo um barulho metálico. Com base nas informações da tela, parece que as duas patas dianteiras da unidade dela tinham afundado no chão. Então nesse momento percebeu que estava no meio de um pântano, que só parecia ser uma pradaria por causa da escuridão da floresta. Isso era uma armadilha mortal para um Juggernaut, pois a pressão que suas patas exerciam sobre o solo era enorme. De qualquer forma, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Foi isso que Kaie pensou enquanto segurava os controles do Juggernaut. Flor de Cerejeira, saia daí. Ela levantou a cabeça depois do aviso de Shin. Os sensores ópticos de Flor de Cerejeira levantaram junto com seus olhos. Na frente dela tinha um leão. A distância entre os dois era insignificante, e o leão balançava as pernas dianteiras, viciosamente. As engrenagens girando moviam as juntas. Não importava o quanto a presa sob seus pés implorasse. Não. Sua voz estava fraca, igual a de uma criança prestes a chorar. Eu não quero morrer. As engrenagens giraram, e as pernas, capazes de se mover rapidamente e capazes de sustentar 50 toneladas, bateram na Flor de Cerejeira. As juntas eram muito fracas. Uma vez que levassem um impacto além de um certo limite, o interior sairia voando. O cockpit em forma de concha, apelidado de guilhotina pelos processadores, se separou, guilhotinando, fazendo jus ao seu apelido. Algo redondo caiu no chão com um baque, rolou para as folhagens e desapareceu. Depois de um momento de choque, o sistema de comunicação ficou sobrecarregado com gritos de raiva. Flor de Cerejeira? Merda! Cangalheiro, eu vou recuperá-la. Me dê um minuto, não podemos simplesmente deixá-la assim! Shin respondeu, com a sua calma voz de sempre, como a água sob a superfície gelada em um lago no inverno. É inútil, bruxa da neve. É uma armadilha. Eles estão nos esperando. O leão que matou Kaie ainda estava escondido lá. Era uma tática muito comum, usada frequentemente por atiradores de elite. Colocavam um soldado ferido, ou um cadáver em uma posição óbvia, e matavam qualquer um que viesse socorrê-lo ou recuperar o corpo. Angel não respondeu. Em vez disso, bateu com o punho no painel, que fez um grande barulho. A bruxa da neve continuou a disparar granadas de 57 milímetros sobre a Flor de Cerejeira, e a área ao redor dela. Flor de Cerejeira Kia. Kino, Fafnir. Ajude a equipe 4. Só restam poucos inimigos agora. Elimine-os antes que eles ataquem. Entendido. A resposta calma não estava cheia de ódio.
Essas pessoas com codinomes já estavam bem acostumados a verem seus amigos serem explodidos bem nas suas frentes. Ou simplesmente o ponto luminoso de seus amigos sumirem do radar, já estavam entorpecidos. A dor e a agonia teriam que esperar até o fim da batalha, pois senão, eles também seriam mortos. Esse maldito senso de racionalidade foi forjado através das chamas da guerra. Fazia com que tivessem que deixar todos os sentimentos de lado, exceto a calma. Essa foi a decisão feita depois de ficar todos os dias em um campo de batalha sem sentido. Os humanos gradativamente se tornavam máquinas de combate. Por um momento, em um piscar de olhos, as aranhas com 4 pernas rangeram, soltando estranhos sons de passos ao entrarem na escuridão da vegetação. Eles mataram tudo, como um bando de esqueletos errantes diante dos limites do submundo, fazendo com que depois que eles a mandassem embora, a amiga morta não se sentiria sozinha. Logo depois, as forças da legião foram dizimadas. Ninguém conseguiu recuar. Todos foram eliminados, sem deixar nenhum rastro, com a demonstração de força de vontade dos processadores. Lena sentiu uma dor no coração. 2 dias atrás, há apenas 2 dias atrás, ela ouviu a falecida descrever uma majestosa chuva de meteoros, e aquelas palavras orgulhosas. O arrependimento bateu em seu coração como uma onda. Se ao menos ela pudesse ter encontrado o mapa mais cedo. Se ela tivesse alertado antes. A batalha acabou. Bom trabalho, pessoal. Ninguém respondeu. Todos provavelmente estavam angustiados. Com relação à morte da flor de cerejeira, meus pêsames. Estou arrependida, se eu pudesse apenas ter ajudado um pouco mais. Naquele momento, um silêncio aterrorizante veio do outro lado do para-raid. Se arrepende? Quem respondeu foi o Raposa Risonha. Sua voz estava calma, mas dava para sentir a força nela, ele estava tentando muito controlar a raiva. Do que você se arrepende? O que é a morte de 1 ou 286 para você? Quando chegar em casa, você vai simplesmente esquecer que isso aconteceu, e vai ter um jantar feliz, não é? Tudo o que você sabe fazer é falar coisas bonitas. Você sabe o quão vazias elas são? Por um momento ela ficou surpresa, sem saber o que responder para ele. Ela não sabia quais eram os sentimentos do Raposa Risonha. Quando estava sem ter o que responder, para ele suspirar e continuar, com uma clara hostilidade, desgosto e raiva. Você diz que não discriminaria os outros, não pensaria em nós como porcos parecidos com humanos, você se considera tão pura e justa. Isso é só um joguinho para você subir em um pedestal como uma santa, porque está com tédio. Não consegue ler a atmosfera aqui, não? Nós perdemos uma companheira. Não temos tempo para aumentar o seu ego e a sua falsa bondade, entendeu? Falsa bondade? Ou você acha que não sentimos nada mesmo que uma amiga tenha morrido? Haha. Sim, para vocês, os 86 são só um bando de 86. Porcos que estão abaixo dos humanos, não tem como seres abaixo de vocês conseguirem raciocinar direito. Não. Esse monte de palavras repentinas deixou a mente da Lena completamente em branco. Não, eu não estava. Não? Então o que é? Você nos joga em um campo de batalha com armas, nos faz lutar até a morte e fica se escondendo dentro das muralhas, apenas curtindo esse show repugnante de matança com uma cara arrogante aí. Se isso não é chamar nós, 86, de porcos, o que é então? Os sentimentos dos processadores penetraram em seu coração através do para-raid. Alguns não se importavam, enquanto outros, como Raposa Risonha, davam olhares de níveis variados de frieza, com malícia, nojo e esquecimento. Não está nos chamando de 86? Você só não nos chamou assim, só isso. O que é isso de proteger nosso país é nosso orgulho como cidadãos. Por isso que temos que responder ao chamado. Você acha que estamos lutando essa guerra de bom grado? Será que não é porque vocês nos perseguiram e nos forçaram a lutar? Você sabe quantos milhões morreram desde que a guerra começou? Vocês não se importam em acabar com a guerra? Apenas fique dizendo essas palavras legais todos os dias, e pense que isso é o suficiente para pensar em nós como humanos. Com uma frase após a outra, Raposa Risonha começou a dar tapas na cara dela verbalmente. Lena assumiu que estava pensando neles como pessoas, e isso foi tudo. O que ele disse logo em seguida foi a prova definitiva de que ela não estava pensando neles como humanos, devorando o sangue de seu coração cintilante e brilhante. Nunca nem se preocupou em saber os nossos nomes, não é? Nesse momento, ela esqueceu de respirar. Ela se lembrou das conversas que eles tiveram. Entrou em estado de choque. Certo. Ela não sabia os nomes deles e nunca, nenhuma vez, perguntou para eles. Ela não conseguia ligar nenhum deles pelo nome, tirando o cangalheiro que sempre respondia primeiro, ou a entusiasmada flor de cerejeira. Naturalmente, ela também nunca falou o nome dela, sempre se referindo a si mesma como Controlador 1. O codinome que indicava que ela era a gerente e vigia deles. E ela nunca sentiu nada de errado sobre isso. Isso era um ato de desrespeito entre os humanos. Era absolutamente imperdoável, a menos que fosse uma diretriz pré-estabelecida. Ela inconscientemente fez isso sem nem perceber. Animais de estimação devem ser tratados como animais de estimação. Ela se lembrou de sua mãe dizendo isso e estava agindo da mesma forma. Ela não tinha percebido que não era nem um pouco diferente de sua mãe. O corpo dela começou a tremer. Lágrimas brotaram de seus olhos, pingando como pérolas de um colar solto. Ela não podia dizer nada. Só podia soluçar. Cobriu a boca com ambas as mãos.
Ela inconscientemente pisou sobre eles, e nunca sentiu uma sensação de remorso. Ela ficou apavorada ao ver o seu lado sujo em seu coração. Ela estava aterrorizada. Lobisomem, não. O garoto colorata que ela se referia com esse codinome, cuja a aparência e o nome ela não conhecia, sibilou em resposta. Seu. Raiden, por que está protegendo essa porca branca? Seu. Tish. Saquei. Com esse clique com a língua, Raposa Risonha desapareceu do para-raid. Lobisomem deu um longo suspiro, exalando todos os sentimentos de seu coração, e dirigiu a palavra a ela. Controlador 1, desconecte. Lobisomem, A batalha terminou. Não tem mais por que ficar nos vigiando. Raposa Risonha falou demais, mas isso não significa que estamos dispostos a ficar jogando conversa fora com você. O tom frio não tinha a intenção de criticar, mas soava muito cruel aos ouvidos de Lena. Ele nunca repreendeu sua insolência. Ele nunca a culpou, mostrando que já havia desistido dela. Enquanto fingiam conversar, ela não tinha a intenção de ouvir e não sabia o que estava dizendo. Para ele, ela que era apenas uma porca que se parecia com uma humana. Ele já havia desistido. Desculpe. Ela suprimiu o tremor em sua voz quando disse essa palavra. Depois de uma pausa, desconectou. Nenhum deles respondeu ao seu pedido de desculpas. Depois de se desconectar com a controladora e os outros companheiros de esquadrão, Seu estava inconsolável. E então, Angel finalmente se conectou com ele. Seu. Eu sei. Ele resmungou. Ele odiava suas respostas imaturas, então fez uma cara cheia de raiva. Eu entendo como você se sente, mas você exagerou lá. Mesmo que seja verdade, você não devia ter falado aquilo. Eu entendi. Desculpe. Ele entendeu. Tinha prometido a todos que não falaria aquilo. Não tinha necessidade de enfatizar nada daquilo, e tinha cumprido a promessa até aquele momento. Falou tudo que estava entalado em seu coração com as palavras mais ásperas possíveis. Mas seu coração não conseguiu mais reprimir. Em vez disso, estava cada vez mais agitado, e isso o enfurecia. As suas palavras afiadas também feriam seus insubstituíveis companheiros de esquadrão, os quais ele não deveria machucar. Quebrou sua promessa. Quebrou essa promessa importante, por causa daquela maldita porca branca. Mas ele não conseguia suportar. Pois certamente foi por causa daquele líder de esquadrão? Sim. Ele se lembrou de seu duro passado. Quando tinha 12 anos, e tinha acabado de se alistar, conheceu o líder do seu primeiro esquadrão. Ele era alegre, barulhento, e excluído por todos do esquadrão. Naquela época, até mesmo Seu o odiava. O codinome pessoal, Raposa Risonha, foi herdado dele. Naquela época, as habilidades de desenho do Cell não eram nem um pouco boas. Ele só conseguia rabiscar uma raposa sorridente sob o cockpit do Juggernaut do líder, transformando-a em uma raposa travessa. Quando ouviu aquela porca branca autoproclamada santa falando, com a mesma expressão daquele líder, agindo de forma simpática pela morte da Kai, Cell não conseguiu aguentar mais. Um único momento de impulso resultou em algo que ele não queria ver. Desculpe, Kai. Ele abaixou os olhos e viu os restos do flor de cerejeira queimado. Já tinha visto incontáveis corpos dos seus amigos. Mas era ela. Não podia enterrá-la mesmo ela estando na frente dele. Não podia nem mesmo recuperar o cadáver. Eu fiz o que aquela porca branca fez. Eu desperdicei o seu sacrifício. Para você, que era tão orgulhosa mesmo depois de passar por tantas coisas, sem nunca reclamar nem mesmo no fim. Toda noite que um companheiro de esquadrão morria, todos ficam sozinhos ou em grupos, lamentando pelos mortos com o seu próprio jeito. Ninguém entra no quarto do Shin. A luz da lua e as muitas estrelas encheram a sala, de tal forma que não tinha necessidade de acender as luzes. Shin estava de olhos fechados sob a luz fria. De repente, ouviu uma batida na janela e abriu seus olhos vermelho sangue. Do lado de fora do quartel estava Fido. Ele estendeu seus braços de guindastes até o segundo andar e com seu braço entregou uma chapa de metal larga. Obrigado. Pi. Shin pegou a placa de metal e Fido piscou seus sensores ópticos, antes de ranger, se virando, voltando para o container cheio de detritos para entregar. Já que esse era o trabalho de um catador. Quando colocou a placa de metal em um pedaço de pano, o para-raid foi ativado. Shin parou de mexer as mãos que estava desfazendo a sacola de pano e franziu a testa. Ele era o único a se sincronizar. O outro lado não era um membro dessa base. Mas quando se conectou com ele, ela não disse nada. Um sentimento de dor e tristeza pairou no ar. Shin suspirou e perguntou. Precisa de alguma coisa, controlador 1? Parecia que ela tinha sacudido os ombros, mas continuava em silêncio. Provavelmente estava hesitando. Shin não se importou. Ficou esperando-a pacientemente falar. Continuou com seu trabalho. Depois de um tempo, a controladora finalmente deixou sair uma voz trêmula. Dessa vez, Shin não parou o que estava fazendo quando ouviu a voz sutil e delicada que ainda estava com medo de ser rejeitada. Lena pensou que se ele recusasse, ela simplesmente se desconectaria obedientemente. Com esse pensamento, Lena ficou aterrorizada ao ouvir a voz habitual e calma dele. De novo, e de novo, ela tentou acalmar sua respiração, preparando-se para conversar. Depois de várias tentativas, finalmente falou algo. Cangalheiro. Agora é uma boa hora? Sim, claro. Era uma voz calma, firme e monótona, dando uma simples resposta. Quando ouviu o tom habitual dele,
finalmente entendeu que isso não era uma demonstração de calma, mas sim, que ele estava distante dela. Ela abaixou a cabeça, repreendendo seu coração por hesitar devido ao medo. Talvez ainda estivesse sendo desprezível. Ela deveria ter se apresentado a todos os membros. Mas não teve coragem de tentar falar com o Raposa Risonha ou com o lobisomem, que certamente a ignorariam. Me desculpe, pelo que aconteceu de dia e por todas as coisas de antes, eu sinto muito... Ela cerrou os punhos que estavam em cima dos joelhos. Meu nome é Lena. Vladlena Milise. Pode ser muito tarde agora. Mas você se importa de me falar seus nomes? O silêncio continuou por um tempo. Lena ficou receosa com esse silêncio. A voz vinda de longe enfatizou o silêncio. Se você está incomodada com o que o Raposa Risonha disse... A voz ainda estava cheia de frieza. Era uma fala objetiva, direta e objetiva. Então você não precisa fazer isso. O que ele disse não representa o que todos nós pensamos. Esse não foi um problema que você criou sozinha. E você não tinha poder para fazer nada naquela hora. Nós entendemos. O que ele estava culpando era algo que você não tinha o que fazer. Não precisa se preocupar. Mas, foi minha culpa por não ter perguntado os nomes de todos vocês. Não tem por que se preocupar. A sincronização para Raid foi feita para que a Legião não tente bisbilhotar. Mas ainda assim precisamos nos identificar, e por isso usamos codinomes. Por que você acha que os detalhes pessoais dos processadores não são divulgados? Lena mordeu os lábios. Não foi difícil entender o motivo, mesmo não sendo algo orgulhoso de se fazer. Para que os controladores nunca pensem nos processadores como seres humanos. Sim, a maioria dos controladores não aguenta um ano. É muita responsabilidade para um único controlador lidar com tantas mortes. Por isso fazem tal coisa. Isso é muito desprezível. Ela percebeu seu tom de voz e novamente diminuiu a voz. Eu também sou desprezível. Mas não quero continuar sendo assim. Se você não se importar, poderia por favor me dizer os nomes de vocês? Shin só conseguia suspirar com essa controladora inesperadamente obstinada. O nome verdadeiro da Kia de hoje, Flor de Cerejeira, era Kai Tanya. Houve claramente um lamúrio do outro lado do para-raid. Mas foi interrompido quando percebeu qual era o nome da garota que tinha acabado de morrer. Em contraste, Shin calmamente deu o nome dos seus colegas de esquadrão. O nome do vice-comandante lobisomem é Raiden Suga. A raposa risonha se chama Cellica. A bruxa da neve se chama Angel Emma. A pistoleira é a Krena Kukumila. E o cão negro se chama Daya Iruma. Depois de ouvir os nomes dos 20 companheiros de esquadrão, a controladora falou. Eu sou Vladlena Milise. Por favor, me chame de Lena. Eu tinha ouvido isso agora há pouco. E a sua posição é? Ah, sim. Major. Só para completar. Então, está tudo bem eu te chamar de Major Milise? Meu Deus. Lena deu um sorriso irônico ao ouvir que Shin insistia em chamá-la da forma formal de quem se dirige a uma superiora. E então, finalmente pensou em algo e perguntou. Não parece ter muita gente aí. O que você está fazendo? Shin ficou momentaneamente em silêncio. Um nome. Estou gravando o nome da KI agora. Nós, 86, não temos túmulos. Ele ergueu a placa de metal, colocou-a sob a luz do luar e a inspecionou. A liga de alumínio retangular tinha o nome da KI gravado nele. A parte avermelhada com letras negras sobre ela. No desenho da pétala de cerejeira de 5 pontas, a palavra Flor de Cerejeira estava escrita em sua língua nativa. Era o codinome do Juggernaut da KIE. No primeiro esquadrão que participei, tinha uma promessa com os membros desse esquadrão de gravar os nomes daqueles Kia nos destroços de suas unidades. Os sobreviventes devem continuar com os membros vivos. Os que continuarem vivos carregam as peças daqueles que foram mortos. Inicialmente, eles não conseguiam pegar os restos de algumas unidades, então tinham que usar outras placas de metal ou tábuas de madeira como substitutos, e gravar o nome dos mortos com pregos, como prova que eles existiram. Quando Fido soube disso, começou a recolher os destroços das unidades. Ele também aprendeu a cortar o desenho pessoal de cada um dos membros que estava perto do cockpit das unidades. Todas as placas de metal, incluindo as dos membros de seu primeiro esquadrão e dos falecidos que encontrou mais tarde, estavam na caixa de ferramentas no cockpit do cangalheiro. Tudo o que ele queria fazer era cumprir a promessa que tinha feito antes. Naquele esquadrão, fui o único que restou. Então fui para outro esquadrão, e novamente fui o único que restou. Então eu tenho que levar todos eles. Eu preciso manter os companheiros que lutaram ao meu lado o tempo todo comigo. Lena sentiu seu coração palpitar repentinamente quando ouviu aquela voz calma. De repente entendeu que, ao contrário de antes, o jeito e o tom de voz não era mais como se ele não se importasse. Ela ficou envergonhada com isso. Ele simplesmente aceitou as incontáveis mortes de seus companheiros. Nenhuma vez as lamentou, pois simplesmente aceitava e continuava. Naquele dia, não ficou simplesmente lamentando e entristecido pela morte de uma companheira de esquadrão. Ele simplesmente aceitou a morte calmamente, e isso era realmente admirável. Quantos já morreram até agora? 561, incluindo a Kai, respondeu imediatamente. Ela mordeu os lábios. Ela não se lembrava do número daqueles que morreram sob seu comando. Não tinha sido muitos, mas, se a perguntassem, provavelmente não iria se lembrar precisamente.
Então é por isso que você é chamado de cangalheiro. Esse é um dos motivos. Ele só conseguia lembrar-se de seus companheiros mortos, incapaz de construir um túmulo para eles, podendo apenas colocar suas memórias e pensamentos em uma placa de alumínio. Não era muito difícil ver por que ele era tão adorado. Esse garoto, chamado cangalheiro, era tão gentil. Pensando sobre isso, Lena de repente arregalou os olhos. Cangalheiro. Mas mesmo nesse momento, Shin não tinha percebido que ele expressava tanto cuidado e preocupação com todo o resto. Isso não se aplicava apenas a Lena, mas também a si mesmo. Eu não me lembro de você ter falado o seu nome, não é? Shin piscou os olhos. Você não quer falar? Ela perguntou, mas esse não era o caso. Ele apenas não tinha se lembrado disso. Desculpe. É Shinei Nozen. Para Shin, seu nome, ou seu codinome, eram apenas identificadores para si. E não se importava como era chamado. Respondeu simplesmente, levantando os olhos quando ouviu Lena dar um suspiro de espanto. Nozen. Lena repetiu esse nome em transe. Tank. Parece que a cadeira dela tombou depois dela levantar rapidamente. Você conhece alguém chamado Shorei Nozen? Seu codinome era Dullahan 3, e a marca pessoal do seu Juggernaut era um cavaleiro esqueleto sem cabeça. Shin arregalou ligeiramente os olhos. Vamos dar uma olhada no campo de batalha, Lena. Olhe o que está acontecendo lá. Naquele dia, o coronel republicano Vaclav Milise levou sua filha, uma jovem de 10 anos de idade, para o fronte de batalha, em um avião de reconhecimento. Estamos no meio da guerra, pai? Sim, claro. E ao mesmo tempo, estamos fazendo algo extremamente desumano. Vaclav foi um dos poucos sobreviventes do exército da República. Os subordinados sob seu comando lutavam por suas famílias e compatriotas, banhados em sangue. Mas, mesmo assim, seu amado país introduziu uma lei cruel que pisava em cima dos seus ideais. Eles decidiram que alguns povos, os quais deveriam proteger, não eram humanos. Então os expulsaram e os forçaram a lutar. Ele não conseguia esquecer um acidente que aconteceu em uma certa cidade. Eles recrutaram apressadamente novos recrutas para substituir os que foram mortos, e a maioria deles estava desempregada devido a tendências psicopatas e preguiça. A primeira missão que receberam foi a de expulsar os cidadãos ali perto, com armas. A pequena e miserável moralidade que tinham foi destruída. Todos os esquadrões começaram a ficar muito violentos. Ele ainda se lembrava daquele canalha atirando nos pais na frente de uma pobre criança. A garota, provavelmente a irmã mais velha, gritou muito, e a irmã mais nova observou tudo isso com seus olhos gélidos. Essa imagem permanecia vivida na mente de Vaclav. Era muito improvável que elas perdoassem os Albas e a República. Se conseguirmos ir rápido e acabarmos com isso, melhor vai ser. O avião de reconhecimento não estava voando muito rápido, fazendo com que sua filha conseguisse ver tudo o que existia além da Grand Mur. Os cidadãos que viviam na primeira área legislada dificilmente saíam de lá. O avião sobrevoou as fábricas de produção, ao lado dos desfiladeiros montanhosos nas bordas das áreas, através dos geradores de energia solar, geradores geotérmicos, geradores de energia eólica e da alta e majestosa Grand Mur, que parecia uma montanha. Lena arregalou os olhos ao ver aquele cenário pela primeira vez na vida. Entretanto, quando o avião sobrevoou os céus dos campos de concentração, viu os quartéis mal feitos cercados por cercas de arame farpado e minas espalhadas por toda a pradaria, enquanto o sol brilhava sobre elas, seus olhos pareciam cada vez mais sombrios, não mostravam mais nenhum pouco do entusiasmo de antes. Vaclav sorriu ao ver que sua filha olhava para a imagem do lado de fora com um olhar sombrio. Uma dama inteligente. Ela conseguia observar, aprender e pensar com seus próprios olhos, mesmo sem que os outros a ensinassem. Era um crime militar usar um avião militar para uso pessoal. Pior ainda se tivesse um civil sem permissão a bordo. Mas ele não se importava. O atual exército da República consistia em apenas fracassados vestindo roupas e bonés militares, gastando seu expediente de trabalho jogando, apostando e fazendo festas depois do trabalho. Desça um pouco mais no fronte de batalha. Eu quero mostrar para a minha filha como é um campo de batalha, disse ao piloto, que segurava os controles. Um avião de reconhecimento dificilmente teria a chance de voar além das 85 áreas legisladas, e como dificilmente teria outra chance de voar para tão longe. O piloto, sem pensar muito, concordou entusiasticamente com um aceno de cabeça. Entendido, coronel. Mas essa área é uma zona onde não se permite voar estabelecido pela equipe de logística, não é? Está tudo bem. Não estamos sobrevoando uma área de conflito nesse momento. Vai ficar de noite se continuarmos voando nessa velocidade. A Legião não vai se mover. A Legião geralmente faz suas ações de dia, pois seu poder era gerado através de eletricidade. Os inimigos do tipo de gerador de energia na área ocupada, os almirantes, produziam pacotes de energia para as forças combatentes de dia. Se as tropas da Legião ficassem sem energia durante o combate, eles conseguiam se recarregar usando painéis solares. Como a energia não pode ser gerada à noite, seriam abatidos quando a energia acabasse. Então, normalmente evitavam lutar à noite. Enquanto Vaclav queria mostrar para Lena o quão intensa uma batalha contra a Legião podia ser, nada era mais importante que a segurança de sua filha. Enquanto olhava as pequenas costas dela, fechou o rosto. Vaclav cometeu um erro. No seu subconsciente, achou que apenas os 86 fossem sacrificados no campo de batalha, e não se importou muito.
A legião os cercou. Seu contato com os outros países foi bloqueado, e eles não conseguiam usar caças para atacar unidades terrestres inimigas. Os porcos-espinhos 4. Essas unidades antiaéreas móveis da legião foram colocadas em toda a parte da República quando a guerra começou, escondidos no meio das efemérides. As luzes brilhantes do campo de batalha iluminavam o céu noturno, e as chamas vermelhas se espalhavam em uma grande explosão. As pás do rotor da asa esquerda foram atingidas, o avião de reconhecimento caía, soltando um rastro de chamas em direção ao solo. Um líder de um esquadrão estava em uma patrulha noturna, quando testemunhou essa cena. Ei, é um avião de reconhecimento. Ah, esquece isso, Dullahan. Provavelmente algum porco branco idiota estava sobrevoando aqui para ver o fronte de batalha. Não é ótimo para nós, 86, vermos vários porcos brancos mortos? O líder não prestou atenção naquelas palavras. Em vez disso, fechou a escotilha do seu cockpit e ligou seu amado Juggernaut. Ei, Dullahan, eu vou salvá-los. Continue com a patrulha. Um mar de fogo a cercava quando abriu os olhos. As mãos de Lena estavam no chão, e ela olhava para os arredores atordoada. Tudo estava em chamas. Seu pai não estava no meio das chamas. Tudo atrás dela tinha desaparecido. Ouviu barulhos vindo do lado de fora, então saiu da cabine. Diante dela estava um monstro enorme que só conseguia ver quando levantava de cabeça. O exterior dele refletia uma luz prata forte entre as chamas. Os olhos de cor vermelho sangue brilhavam como vidro. As metralhadoras multifuncionais posicionadas em cima dos ombros tinham uma cor terrivelmente profunda. As juntas que se pareciam com minhocas estavam rangendo de uma forma estranha. O corpo enorme permanecia lá parado, congelado. O piloto, não muito longe dali, estava gritando alguma coisa. Erguendo o rifle que estava em sua cintura, ele apertou o gatilho loucamente. A maioria das balas errou, e as poucas que acertaram só fizeram arranhões na armadura. A formiga, sem prestar muita atenção, se aproximou lentamente dele e, sem se importar muito, pisou em cima. Naquele momento, a parte superior do corpo do piloto foi cortada. O sangue da parte cortada jorrou como um geyser. A parte inferior foi arremessada para trás. Os sensores ópticos da formiga olharam para Lena. Ela só conseguia ir para trás. Aqueles eram seus últimos momentos. Mas, qualquer um que ainda esteja vivo aí, se abaixe. Um grito ecoou pelos alto-falantes. Uma aranha com 4 patas passou pelo rastro de fogo, cobrindo a escuridão e as chamas ao fundo com seu corpo. A marca pessoal da aranha, um cavaleiro esqueleto sem cabeça, ficou gravada na mente de Lena. Ele levantou as pesadas metralhadoras de seus braços e começou a atirar. As metralhadoras pesadas rugiam, rasgando os tímpanos de todos que estivessem por perto. O rifle que o piloto tinha acabado de usar era um mero brinquedo comparado a essas metralhadoras. As balas dela podiam atravessar paredes de concreto e tanques blindados facilmente, e foram em direção ao formiga antes que conseguisse se virar. A fina armadura da formiga foi imediatamente obliterada, se transformando em apenas um pedaço totalmente deformado de metal. Lena, ainda atordoada com os tiros da metralhadora, levantou a cabeça e viu a enorme aranha indo em sua direção. Você está bem? Ela ficou ainda mais aterrorizada quando ouviu o monstro falar a língua dos humanos. Continuou encolhida em silêncio. O corpo da aranha se dividiu em 2 partes. A escotilha se abriu e alguém saiu de dentro dela. Era um homem de aproximadamente 20 anos, com cabelo vermelho sangue, esguio e com olhos verde escuro. O irmãozão que tinha salvado a vida de Lena se chamava Shorey Nozen. Ela foi até a entrada do lugar que ele chamava de base. Tinha muitas aranhas mecânicas dentro da base, e as estrelas enchiam o céu noturno. Essa era uma paisagem que não podia ser vista na primeira área legislada. Tinha algumas outras pessoas na base, mas o irmãozão a avisou para não se aproximar deles. Nenhum deles também se aproximou dela, apenas ficavam a encarando de longe, o que a deixou com um pouco de medo. Quando o irmãozão falou seu nome, Lena piscou. Ela nunca tinha ouvido um nome parecido. Esse nome é estranho. Sim. Eu ouvi dizer que até mesmo no Império, apenas a família por parte do meu pai usava esse raro sobrenome. Mas o meu primeiro nome também é estranho. O irmãozão deu de ombros com um sorriso irônico. Me chame de Ray. Esse não é um nome fácil para você, né? Parece ser um nome tradicional da minha família, mas é muito estranho para as pessoas da República. Você não é um cidadão da República, irmãozão. Meus pais nasceram no Império, mas eu e meu irmãozinho nascemos aqui na República. Sim, eu tenho um irmãozinho. Deve ter mais ou menos a sua idade. Ele deve ter crescido bastante já. Ray estava sorrindo quando falou isso, mas parecia muito solitário. Você não o vê? Sim. Eu não posso voltar. Até que terminassem o serviço militar obrigatório, os 86 não podiam voltar e nem descansar nenhum dia. Naquela época, Lena não sabia disso. Está com fome? Perguntou, e ela lembrou que tinha que comer, mas não estava com fome. Então balançou a cabeça. A expressão de Ray ficou séria. Você bebe coisas doces, né? Ele colocou um pedaço de chocolate em água quente e deu para ela. Mesmo sendo nova, Lena percebeu que tal tratamento era raro num lugar desses. Papai disse uma vez. Que nós fizemos coisas cruéis com os coloratas. Você é um deles, não é, irmãozão? Por que me salvou? Ray ficou com uma expressão estranha quando a garota fez essa pergunta direta.
Ela já tinha visto essa expressão antes. Era a expressão que adultos faziam quando tentavam responder uma pergunta que era muito complexa para ela entender. Bom, estamos sendo tratados cruelmente agora. Perdemos nossa liberdade, nossa dignidade foi destruída. Isso é imperdoável para qualquer um, e aqueles que fizeram isso não podem ser perdoados. Somos tratados assim. Somos considerados inferiores aos humanos, cidadãos, bárbaros, violentos, porcos desprezíveis. A impressionante raiva gélida cintilou naqueles olhos negros por um momento, mas desapareceu em poucos instantes. Ele pegou a caneca, tomou um gole de água e tentou engolir a raiva. Mas nós pertencemos a esse país e somos cidadãos da República, nascidos nesse país. Era uma frase calma, cheia de determinação e força. Essa frase ecoou nos ouvidos de Lena. Ninguém quer admitir isso, mas é por isso que estamos lutando tanto. Estamos lutando para provar isso. Estamos lutando para proteger nosso país, e isso é uma honra e um dever como cidadãos. É por isso que conseguimos lutar todas essas batalhas. Nós vamos proteger, e nunca faremos menos que aqueles que só usam suas bocas para fingir que trabalham. Lena piscou confusa. Batalha, pelo bem da proteção, para provar. Mas os inimigos eram monstros enormes. Você não está com medo? Claro que estou. Mas se eu não lutar, não vou conseguir viver. Ele deu de ombros e sorriu. Levantou a cabeça e olhou para o céu estrelado. As estrelas enchiam todos os cantos do céu noturno, brilhando, deixando um silêncio aterrorizante. Entre as estrelas parecia ter um vazio infinito, uma noite magnífica. O sorriso desapareceu do rosto de Ray. Falando lentamente cada palavra, ele fez um juramento solene. Eu não vou morrer. Eu não posso morrer. Eu tenho que continuar vivendo para conseguir encontrar o meu irmãozinho. Até hoje, Lena, com 16 anos, ainda se lembrava do olhar sério e das palavras de Ray. E assim, quando ouviu falar de um nome de família parecido com o dele, ficou animada, sem se importar com a cadeira que tinha caído, nem com a xícara de chá que tinha caído e quebrado. Ray mencionou que seu sobrenome era raro, até mesmo no Império. Lena nunca conheceu mais ninguém chamado Nuzen. Esse garoto que tinha um nome parecido, podia ser da família de Ray, até mesmo o garoto que ele falou que tinha a idade parecida com a dela. Finalmente, Shin falou. Ele parecia ter ficado momentaneamente chocado, pois era a primeira vez que ela ouvia aquele tom de voz confuso dele. Ele é meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Então. Eu não o vejo mais, ele falou. Eu quero encontrá-lo, ele disse. Aquela pessoa jurou isso. Entendo. Então ele é o irmãozinho. Ele disse que queria muito te encontrar, que tinha que voltar. Posso perguntar como está o seu irmão mais velho? Lena perguntou ansiosamente, pois estava dominada pela nostalgia, mas a voz de Shin voltou a ficar gélida. Ele morreu. 5 anos atrás. No fronte oriental. Ah, meus pêsames. Sem problemas. Ele deu uma resposta concisa que implicava que realmente não era nada. Lena estava um pouco confusa de como a atitude de Shin era tão diferente da de Ray quando falava do irmão. Ele permaneceu em silêncio, mas não parecia que estava sendo indiferente. Só parecia estar familiarizado com a morte. Enquanto ela estava se perguntando o que deveria dizer, Shin falou baixinho. Você me perguntou o que eu quero fazer quando me aposentar, certo? Ah, sim. Realmente não tem nada que eu queira fazer, nem agora, nem quando eu me aposentar. Mas na verdade, eu preciso encontrar meu irmão mais velho. Eu tenho procurado por ele pelos últimos 5 anos. Lena inclinou a cabeça em confusão. Ele sabia que seu irmão tinha morrido. Então isso significa... Você quer encontrar... o corpo dele? Ele parecia estar um pouco agitado. Não era um sorriso. Era mais como se fosse desprezo, gélido e sem coração, comparado à forma de antes. Seus olhos eram sedutores como uma lâmina afiada e aterrorizantes como gelo, cheios de loucura. Não. O dia seguinte. Depois de ouvir uma breve explicação de Shin, a controladora sincronizou com o esquadrão, se desculpou e perguntou os nomes deles, um por um. Isso deixou Cell muito sem jeito. Shin. Não se importa de não fazer nada desnecessário? Você está arrependido agora, certo? Você não devia ter falado aquilo mesmo. Daya mostrava um sorriso. Angel tinha um olhar terno. Maldita Crena. Por que está olhando para o nada e agindo como se isso não tivesse nada a ver com você? Você estava tão zangada quanto eu. Você teria gritado se não fosse eu. Ouvi dizer que você é a Major Milise. Shin não te falou nossos nomes? Ele me falou. Mas eu queria que vocês mesmos falassem seus nomes. Então você não queria nos chamar pelos nossos nomes até que a gente tivesse perdoado você? Você é problemática. Shin continuou em silêncio. Lena parecia uma criança encolhida em seu canto, esperando para ser repreendida, pois sabia que estava errada. Ciel tinha um olhar de frustração, porque ficou irritado, e nem cooperou. O primeiro líder do nosso esquadrão. Esse súbito desvio de assunto deixou Lena um pouco preocupada, mas ele continuou. Ele era feliz, igual a um idiota, e já era um soldado desde antes. Era um Alba. Ele conseguia ouvir um suspiro de susto do outro lado do para-raid. Ele sobreviveu aos primeiros anos de guerra e falou que era estranho que apenas 86 lutassem. Então veio para o fronte de batalha. Meus companheiros de esquadrão não falavam nada na frente dele, mas falavam muito mal dele pelas costas. De qualquer forma, era muito irritante. Ele dizia que todo mundo era um processador,
Mas foi ele que escolheu vir aqui, enquanto nós nunca tivemos escolha. Mesmo que tivesse vindo aqui, poderia voltar para casa se ficasse doente. Todos nós ficávamos com raiva sempre que fingia ser um de nós. Todo mundo ficava apostando quando ele cansaria disso e voltaria para casa. Mas estávamos todos errados. Aquele líder nunca voltou, até o fim. Morreu sem voltar. Protegeu os outros processadores, ficou para trás e morreu. A última pessoa a ouvir suas palavras foi Cell. Ele era o mais próximo do líder quando fugiram e, naquele momento, o líder entrou em contato com ele através do comunicador, pedindo para ouvi-lo, mesmo que não prestasse atenção nas suas palavras. Eu sei que vocês me odeiam. É normal. Não direi nada sobre isso. É claro que vocês me odeiam. Eu não vim aqui para ajudá-los, muito menos salvá-los. Eu apenas sentia que se eu deixasse vocês lutarem, eu nunca conseguiria me perdoar. Eu tinha medo que isso acontecesse. Eu vim para esse campo de batalha pelo meu próprio bem, e claro, não serei perdoado. Nunca me perdoe. De repente, o som do comunicador ficou cheio de estática, e então, silêncio. Ciel finalmente entendeu que o líder sabia que esse dia chegaria, e nunca, nem uma vez, sincronizou com eles no para-raid. Ele já tinha decidido que quando voltasse ao campo de batalha, ele morreria em batalha e nunca mais voltaria. Ciel lamentou. Lamentou por nunca mais poder falar nada para o líder. Mesmo nesse momento se arrependeu. Olha, eu não quero que você faça a mesma coisa que o líder. Eu só quero dizer que enquanto você estiver atrás dessa muralha, você nunca será igual a nós, e nós nunca seremos seus companheiros. Isso é tudo. Depois de falar o que queria dizer, se alongou preguiçosamente. Claramente todos os outros conheciam o passado dele. Era autoexplicativo. Era algo que ele já tinha pensado várias vezes. Nesse momento não se sentia mal em falar isso. Isso é tudo o que eu tenho a dizer. Ah, eu me chamo Cell Lika. Apenas me chame de Cell, ou Lika, ou porco de merda fofinho, ou de qualquer jeito que você queira. Isso não é algo trivial. Peço desculpas por tudo que fiz até ontem, sério. Isso já foi o suficiente. Meu Deus, como você é irritante. Então, quando a Kai falou sobre um Alba bom, ela estava falando dele? Não apenas desse líder. Isso vale para todos os outros que voltaram a lutar, assim como ele. Todos os outros também estavam lutando contra esse mundo trágico, criado por aqueles da mesma raça que ela. Raiden então se apresentou. Eu sou o vice-comandante Raiden. Primeiro, eu quero me desculpar. Nós estávamos pensando que você apenas estava se fazendo de boazinha, de santa, já que continuava nos contatando todas as noites, e nós ficávamos rindo de você. Uma porca que era apenas pretensiosa. Todos nós temos que nos desculpar por isso. Foi nossa culpa. E também, os olhos negros e metálicos se estreitaram friamente. Como Cell disse, não pensamos em você como igual, ou como uma companheira. Você é uma idiota que pisa em cima de nós e fica falando palavras bonitas em cima de um pedestal. Isso nunca mudará e não mudaremos nossa opinião. Se você quiser continuar matando tempo com alguns de nós, não nos importaremos em pensar nisso como tempo livre, mas eu pessoalmente não recomendo você fazer isso. Você não é nem um pouco adequada para ser uma controladora. É melhor sair desse cargo o mais rápido possível. Lena soltou uma risadinha. Se vocês não se importam comigo irritando vocês com conversas, permitam-me pegar um pouco do tempo livre de vocês. Raiden deu um sorriso irônico. Seu feroz rosto, que se parecia com o de um lobo, estava cheio com uma rara expressão humana. Você é mesmo uma idiota sem esperança. Ah, é. Envie o mapa. Você se esqueceu disso, pois ficou chorando a noite toda, não é? Dessa vez, Lena sorriu novamente. Vou mandar imediatamente. Enquanto ele conversava despreocupadamente, Shin lembrou as palavras que Lena disse. Chorei Nozen. Um nome que ele não ouvia há algum tempo. Ele nunca pensou que ouviria esse nome novamente. Quase esqueceu esse nome. Shin nunca chamou essa pessoa pelo nome, mesmo no fim. Inconscientemente, a mão direita alcançou o lenço enrolado em seu pescoço. Irmão. Todos de seu esquadrão haviam morrido. Ele sozinho foi se esconder nas ruas de uma cidade abandonada. E quando a noite chegou, a neve começou a cair. Shin estava em uma biblioteca abandonada, sentado, se apoiando no Juggernaut, que tinha inúmeras ranhuras na armadura. Essa unidade é a mesma desde que se alistou pela primeira vez, há um ano. Estava cochilando enquanto esperava o amanhecer. Para o pequeno corpo de uma criança de 12 anos, o frio de uma noite com neve dificilmente era tolerável. A biblioteca não tinha desmoronado, pois tinha paredes bem grossas que a sustentavam. Encontrou um cobertor fino em uma das gavetas da biblioteca e então o colocou sobre si. A legião estava vagando até pouco tempo atrás pelas ruínas. As tropas começaram a se retirar antes que ficassem sem energia e afundassem na neve. Então eles retornavam em segurança à base, esperando o próximo dia. Mas por algum motivo, o catador que pertencia ao seu antigo esquadrão, que o chamava de Fido, sempre foi tão apegado a ele, e sempre o encontrava. De repente, alguém o chamou, e então Shin abriu os olhos. Desde que escapou da morte, começou a ouvir as vozes dos mortos. Ao contrário do jeito típico, não conseguia ouvir nenhuma voz. Em vez disso, sentia que estava sendo chamado. Era um elo que havia desaparecido há muito tempo, um que achava que nunca mais ouviria. Ele foi atraído e continuou andando até o local. As ruas de metal negro e pedras cinzentas estavam cobertas com o puro branco da neve, deixando uma silhueta à mostra.
A neve estava sem voz, sem fôlego, chovia em seu rosto, esvoaçava e se empilhava, tingindo as ruas, escombros, e até a escura noite, como se um demônio branco silenciosamente estivesse ficando furioso. A bela paisagem parecia ter embranquecido as almas. Passando pelas ruas de neve e escombros, ele chegou na praça central da cidade, e no meio dela, havia uma igreja. Uma de suas 2 torres havia despencado, e na neve branca, parecia ter um enorme esqueleto em meio à escuridão. Ele tinha chegado antes disso. Um Juggernaut afundado estava no chão, como um esqueleto caído. A cobertura tinha sido destruída, não sobrou nada dela, e tudo o que sobrava era uma armadura que tinha sido deformada devido ao clima. Ele mal conseguiu ver a marca pessoal. Um cavaleiro esqueleto sem cabeça. Pisoteava a neve enquanto se aproximava, olhando para o cockpit. Irmão. Como ele sabia? Mesmo se perguntassem, não conseguiria responder. Só conseguia dizer que de alguma forma sabia. Shin estava convencido de que isso era um fato. Não tinha a necessidade de arrumar desculpas ou de explicar o porquê. O pequeno cockpit preto foi lentamente preenchido com o branco. Ele olhou para baixo e encontrou os ossos desbotados de seu irmão lá dentro, sem a cabeça. Volume 1. Capítulo 4. Sou Legião. Pois somos muitos. Lena acordou ao ouvir uma notificação de mensagem no seu PDA. Sentou-se na cama e esticou o corpo. O PDA continuava ativo. A tela holográfica exibia uma imagem estática da câmera do canhão, e as fotos dos relatórios das batalhas formavam um mar de papel. Sua janela ficava na direção leste. A luz do sol brilhava através das cortinas, iluminando o quarto. Ela pegou um hobby fino que estava em cima do cobertor feito de um material quase transparente. Colocou-o, penteou o cabelo com a mão, e saiu da cama. Abriu as mensagens, e descobriu que era da Arnett. No próximo mês tem o aniversário da Revolução. Vamos escolher um vestido de festa no nosso próximo intervalo. Depois de uma pequena pausa, ela respondeu. Desculpe, estou um pouco ocupada recentemente. Por favor, vamos na próxima. Arnett respondeu rapidamente. Sabe, Lena, você não tem aparecido com frequência. E então Arnett mandou outra mensagem. Mesmo que você trabalhe duro com os 86, você não ganha nada com isso, sabia, né? Lena virou a cabeça e olhou para trás. Ela estava analisando os registros de batalha do Esquadrão Ponta de Lança, até que caiu no sono. Os relatórios das batalhas eram concisos e explicativos. A destreza e a inteligência do autor eram claramente transmitidas pelos relatórios, que eram enviados junto com os arquivos de dados do gravador das missões do Juggernaut. Embora os relatórios de patrulha estivessem vazios como sempre, o material obtido das batalhas era um tesouro. Tesouro de inteligência que podia usado nas batalhas contra a Legião. Certamente eles não mandavam essas informações sem receber nenhum benefício. Essas informações definitivamente eram importantes para que todos conseguissem voltar vivos. Desculpe. Está tudo bem em participar desse evento, não é? Shin polia o rifle que normalmente ficava no cockpit do seu Juggernaut, enquanto respondia diretamente à pessoa do outro lado do para-rede. Além de seu contato diário e seus relatórios, eles se falavam de vez em quando. No relatório, essa devia ser a hora da patrulha. Era de tarde, e estava no beliche do quartel. O gatinho foi jogado para o lado de fora do quarto, pois ele podia tocar nas partes da arma que estavam na sala, então estava lá, arranhando a porta. Mas e se eles atacarem bem nessa hora? Lena fez um beicinho em resposta. Era preciso imaginar se ela era muito séria ou se era muito inflexível. Nós vamos conseguir dar um jeito neles de qualquer forma. Além disso, não é uma coisa boa fazer uma festa enquanto tem uma guerra acontecendo. Provavelmente vai ter alguma área em meio a uma batalha. Mas nada dentro da Grand Mur vai afetar o fronte de batalha de qualquer forma. Ele empurrou o pino da câmera para baixo, removeu o ferrolho do grupo do transportador e o colocou em cima de um pano. Um fuzil quase não causaria nenhum dano a uma unidade da Legião. Mas certamente, isso não significava que fosse algo inútil. Seria a única coisa em que se poderia confiar como último recurso, e, portanto, a manutenção diária era necessária. Eu acho que não tem nada de errado em você participar. Mesmo que esteja grato que você consiga nos ajudar analisando os inimigos, isso não é algo que valha a pena para desperdiçar o seu tempo livre. Lena de repente ficou em silêncio quando ele falou isso. Estou fazendo algo desnecessário? Não, você tem sido de grande ajuda. Ele estava falando de verdade. Não perderia seu tempo falando com um controlador inútil só para se satisfazer. Além disso, nós conhecemos o fronte de batalha, é só isso. É muito bom ter uma oficial que foi treinada militarmente para analisar as coisas de um escopo maior. Obrigada, senhor. Mas não tem necessidade de dedicar todo o seu tempo nisso. Shin podia praticamente ver Lena mordendo os lábios de infelicidade. Tirou o pino extrator e, depois de fazer isso, respondeu honestamente. Se você se envolver demais com o campo de batalha, você vai acabar como nós. Lena suspirou com as palavras de Shin, sem saber se estava brincando ou falando a verdade. Ela não tinha a intenção de ser engraçada. Você gosta de fazer piadinhas de tempos em tempos, Capitão Knowlsen. Entendido. Eu vou tentar aproveitar essa festa chata, ou a dor que é usar salto alto e um vestido. Ela respondeu de forma jocosa, e parece que Shin soltou uma risada. O festival do aniversário da Revolução, não é? Eu me lembro disso. Você lembra? Shin fez uma pausa.
Eu lembro que tem fogos de artifício, certo? No jardim com uma fonte. Bem em frente ao palácio. Lena levantou a cabeça. Sim. No Palácio Presidencial de Lune, na primeira área legislada. Você morou na primeira área antes? A primeira área continha as elegantes áreas residenciais que existiam desde a Era Imperial, e a maioria dos moradores de lá descendia de famílias que moravam naquela época. Os albas, que costumavam ser membros da realeza, ocupavam a maior parte do local, e até mesmo antes de 9 anos atrás, era difícil ver um colorata por lá. Eu podia ter conhecido ele antes, ela pensou, e havia uma tristeza emergindo de seu coração. Eu realmente não me lembro, mas acho que sim. Eu acho que fui com a minha família. Na época, meu irmão segurava minha mão. Lena encolheu os ombros. Ela estragou tudo de novo. Me desculpe. Por que está se desculpando? Eu realmente sou muito insensível. Naquela hora também. Eu mencionei seu irmão e seus pais. Ah. Lena estava deprimida e o tom de voz de Shin era tão indiferente e apático como sempre. Está tudo bem. Eu já me esqueci de bastante coisa sobre eles. É? Eu realmente não me lembro muito da minha família. Lembro-me de umas coisas aqui e ali. Mas me esqueci principalmente da aparência deles e das vozes. Lena não achou que Shin estivesse sendo insensível. Ele provavelmente era muito jovem quando se separou de sua família. Depois disso, passou 5 anos lutando pela sua vida no caótico campo de batalha. É de se esperar que ele esqueça esses tipos de memórias. Naquele momento, parecia que ela estava vendo uma criança solitária parada no meio de um campo de batalha em ruínas, sem saber para onde voltar. Ele disse que precisava voltar vivo, precisava voltar e te encontrar. Lena tentou transmitir essas palavras com a maior precisão possível, lembrando-se do que Ray disse naquela hora. O para-Raid transferiu a voz e as emoções de uma conversa cara a cara pela consciência compartilhada. Ela queria transmitir seus sentimentos para ele. Ray pode ter sumido das memórias de Shin, mas Lena ainda se lembrava dele. Ela ainda conseguia ver ele, ouvir suas palavras e seu bom coração. Obviamente ele sente sua falta, dizendo que você provavelmente desistiu. Eu consigo sentir que ele realmente te considerava um familiar importante. Seu irmão realmente queria te encontrar. Esperamos que sim. Ele respondeu depois de um longo silêncio, deu uma vacilada de leve. Parecia que enquanto não tinha respondido, tinha entendido totalmente que esse desejo não podia mais ser realizado. Capitão! Shin não respondeu. Lena percebeu que esse era um assunto que não devia tocar. Então não falou mais nada. O toque suave no metal era a única coisa que podia ser ouvida de tempos em tempos nesse silêncio. E quando ouviu esse estranho som, mais alto, Lena inclinou a cabeça. Aquilo era... Capitão, você está limpando um rifle agora? Shin fez uma pausa. Sim. Não devia estar patrulhando nesse momento, hein? Ele não respondeu. Não é de se admirar que não tenha nada de importante nos relatórios de patrulha. Então Lena suspirou. Mesmo assim, as operações do Esquadrão Ponta de Lança eram muito rápidas, e as pessoas se perguntavam se eles conseguiam detectar a Legião sem usar um radar. Ela ainda tinha que perguntar sobre isso. Desde que você determinou que não tinha muita necessidade de fazer isso, eu pensei que não tivesse o porquê fazer. E quanto ao rifle, oficialmente, 86 não podiam ter rifles. Você acha que pode ter um momento onde isso seja útil? Não vou dizer nada sobre isso, mas, por favor, continue fazendo as manutenções necessárias então. Me desculpe. Lena sentiu uma confusão na voz, e piscou os olhos. Eu disse alguma coisa estranha? Não. Eu pensei que você estava com raiva. Ele ficou surpreso com isso então. Lena ficou surpresa nesse momento. Desde o momento que ela assumiu o comando, exigiu que ele apresentasse relatórios detalhados e pontuais. Muitas vezes reclama por seus colegas no Quartel-General Nacional serem muito frouxos e indisciplinados. Eu não serei tão rígida com as regras e regulamentos idiotas. Repito, vou respeitar sua decisão se você decidiu que isso vai ser benéfico em combate. Além disso, eu não sou uma pessoa que luta. Não tenho direito de falar nada. Ela teve esses pensamentos pesados e então balançou a cabeça, desviando-se do assunto. É necessário manter cuidadosamente as armas por perto no campo de batalha. Para nós aqui, nós achamos esses rifles manufaturados pela República muito pesados, e ninguém atualmente usa eles. Nem mesmo para treinamento aqui no Exército. O Exército Republicano exigia balas de grandes calibres por causa do poder de fogo necessário para lutar contra as unidades blindadas. Então todos os modelos de armas eram pesados, feitos com metais resistentes. No entanto, Shin ficou surpreso. Pesado? Você acha essa arma pesada? Lena no início se surpreendeu com a voz perplexa de Shin. Mas então entendeu. Sim, ele é um garoto. Esse peso não deve ser nada para ele. E no momento em que entendeu isso, se sentiu muito confusa. Falando nisso, ela nunca tinha falado com um garoto da mesma idade dela por tanto tempo. Major? O para-Raid conseguia transmitir as emoções de uma conversa cara a cara. Shin provavelmente conseguiu sentir que Lena estava corando. Não foi nada. De repente, o clima do outro lado do para-Raid tinha mudado. Não tinha som, mas Lena conseguia sentir. Shin estava de pé, olhando para longe. Capitão Nozen? Por favor, prepare-se para o trabalho. Ela olhou para o terminal de informação e não tinha nenhum alerta nele. No entanto, Shin parecia ter certeza. A Legião está vindo.
Shin já estava sincronizado com Lena, então participou da reunião do esquadrão. Quando ela ouviu as explicações sobre todas as coisas, incluindo o número de inimigos, a formação e por onde eles atacariam, eles criaram uma estratégia com tanta informação assim. Ela ficou perplexa, ao mesmo tempo, propôs uma estratégia para essa operação. Quando a estratégia foi definida, a reunião terminou e a operação começou. A força principal do inimigo é composto apenas por lobos cinzentos. Todas as unidades estavam em uma emboscada. Lena comparou as informações que tinha obtido com os batedores do fronte de batalha, dos sinais de radar e dos registros de batalha. Ela fez uma dedução com relação à vaga composição do inimigo. Considerando as taxas de produção e manutenção, os leões destruídos na última batalha ainda não devem ter sido reconstruídos. Então é difícil de imaginar que o líder inimigo seja um touro. O touro não tinha mobilidade e praticamente não tinha armadura. Era uma unidade tipicamente usada em emboscadas. Devido à semelhança com os leões, eles eram confundidos quando foram introduzidos pela primeira vez e os humanos conseguiram lidar com eles. Embora as granadas do Juggernaut não tenham efeito contra os leões, a armadura leve dos lobos cinzentos significa que os tiros de apoio dos escorpiões não serão tão eficazes. Acho que, se eliminarmos primeiro a formiga, eles não devem ser uma ameaça. Lobisomem para todas as unidades, confirmando. Exatamente como a Major tinha previsto. Quem falou isso foi Raiden, que saiu para fazer o reconhecimento. Ele parecia impressionado e atordoado. Mas sério, você estava falando sobre as taxas de produção e manutenção? Você dorme direito? Shin de repente falou. Major, por favor, desligue o para-raid dessa vez. Essa vai ser uma batalha caótica, isso é inevitável, especialmente porque vamos lutar contra Lobo Cinzento. Tem muitas ovelhas negras. Será perigoso permanecer sincronizada comigo. Mesmo Shin falando fluentemente a língua da República, Lena não compreendeu. O que ele acabou de falar? Muitas ovelhas negras? Se você quiser uma explicação, eu explicarei para você quando a luta terminar. Por favor, desligue agora. A matança estava prestes a começar, então era compreensível que ele não tivesse tempo para explicar. No entanto, Lena não estava nem um pouco contente com isso. Você não se desconectou com os outros do esquadrão, não é? E as efeméridas ainda estão por aí, então as comunicações sem fio podem falhar. Eu não vou desligar. Ela se recusou a desligar. Shin provavelmente iria falar algumas coisas, mas engoliu suas palavras quando viu a legião se aproximando. Eu te avisei. Depois de falar essa frase sombria, o cangalheiro se levantou. Como Shin disse, o campo de batalha estava caótico. Os pontos que indicavam os aliados e inimigos se fundiam no radar que mal funcionava por causa da interferência. Lena ficou olhando para o monitor, cobrindo uma orelha com a mão. Por alguma razão, o barulho estava muito estridente. Ou era um som vindo de dentro da sala dela, ou eram os sons que o Shin e os outros ouviam no campo de batalha. O que era aquele barulho? Os pontos vermelhos indicavam os inimigos. Eles estavam se aproximando dos pontos azuis que indicavam os aliados, incluindo o cangalheiro, a unidade de Shin. Ambos os lados estavam se aproximando um do outro no meio do campo de batalha, em uma luta a curta distância. As duas cores de pontos se chocaram, e naquele momento, uma voz desconhecida ecoou estridente nos ouvidos. Mamãe. Aquela voz era oca e efêmera. O murmurar das últimas palavras de uma pessoa morrendo. As lembranças e sentimentos remanescentes que desapareceriam em uma nuvem de fumaça antes da morte, quando a voz vazia murmurou. Mamãe. 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 Lena parou. Ela congelou. A voz continuou a ecoar. As lembranças e sentimentos remanescentes que desapareceriam em uma nuvem de fumaça antes da morte, quando a voz vazia murmurou. Mamãe. 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 Oi. Ela sentiu seu cabelo se levantar. Cobriu as orelhas com as duas mãos, mas isso não fazia sentido, pois a voz vinha do para-raid. A criança moribunda chamando por sua mãe entrou em seus ouvidos como uma onda. O grito inteligível invadiu sua consciência, como uma avalanche, e ficava se repetindo várias vezes. A grande explosão cortou a voz que ficava chamando pela mãe, e então, vozes semelhantes ecoavam rapidamente. Me salve, 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 me salve. Está quente, 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 está quente. Não, 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 mamãe, 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 mamãe. Eu não quero morrer. 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 Não, não. Muitas vozes agonizantes rodopiavam como um vórtice, devorando silenciosamente todos os fragmentos restantes de racionalidade e pensamento coeso. Entre eles, a voz de Shin ressoou. Major! Desconecte agora! Major Milise! O garoto, que normalmente era calmo, mostrou um leve tom de ansiedade quando chamou por ela. Mas ele não conseguiu alcançar os ouvidos da apavorada Lena. Ela tapou os ouvidos com dor.
Encolheu-se com uma grande vontade de fugir e soltou um grito rouco. Desse jeito, ela estava perdendo seu último pingo de sanidade em meio às ondas intermináveis de gritos agonizantes. Tch! Shin estalou a língua e desligou. As vozes agonizantes desapareceram. Ah! Ela levantou a cabeça totalmente rígida e abriu lentamente as mãos. Ela não conseguia ouvir nada. Ela se desconectou de todos os processadores. Com medo e respirando freneticamente, ela lentamente arregalou os olhos, olhou para a sala de controle e se viu criança, caída no chão. O que? O que é isso? Não eram as vozes dos processadores sincronizados. Nenhuma daquelas vozes pertencia a eles, e eram muitas vozes. E entre os gemidos sem fim, ela conseguiu identificar um. Eu não quero morrer. Flor de cerejeira. Kaie. Shin se desconectou de Lena e estava lutando contra um grande rebanho de ovelhas negras. Ele estreitou os olhos enquanto as vozes agonizantes sussurravam em seus ouvidos. A maior parte dos inimigos eram lobos cinzentos, e as lâminas de alta frequência que possuíam podiam destruir a armadura do Juggernaut facilmente. Então, demorou para desconectar, pois precisava se concentrar nas lâminas dos inimigos. Gritos, suspiros, gemidos e rugidos. Todos os tipos de vozes ecoavam. Era ensurdecedor quando chegava perto. Ensurdecia tanto para quem estava perto, tanto para quem estava conectado com ele. Cell conseguiu ouvir uma voz que conhecia pelo seu para-raid, e bufou. Droga! Essa era a Kai! Shin conseguiu ouvir alguns suspiros assustados. O comunicador estava cheio de comoção. Kai! Ela foi levada! Droga! A Angel devia ter lidado com isso. Ele ignorou os gritos furiosos de seus companheiros de esquadrão e identificou onde estava a Kai. Ao contrário dos outros que só ouviam pelo para-raid, só Shin conseguia fazer isso. Ele conseguiria identificar facilmente onde ela estava sem ter que focar sua audição. A precisão da sua audição era sobre-humana. Era capaz de encontrar uma agulha num palheiro, se isso fosse possível com a audição. E o mais próximo dela era... Krena. Pistoleira, às 2 horas, distância de 800 metros. Líder do esquadrão com 15 unidades, o segundo lobo cinzento da direita. Oh, entendido. Depois de um tiro de canhão, a voz de uma alma que tinha permanecido nesse mundo mesmo após a morte. A voz desesperada de Kai, implorando pela sua vida, finalmente desapareceu. Com a destruição, sua alma que não podia seguir em frente, seguiu. Shin ficou parado em meio ao mar de gritos esmagadores e de ressentimentos. Ele suspirou por pena. Uma batalha para lamentar os mortos, hein? As almas dos mortos nunca teriam seu descanso merecido até serem destruídas. Elas pareciam ansiar a destruição para enfim poderem descansar. A controladora provavelmente nunca mais vai nos contatar novamente. Shin momentaneamente sentiu um pouco de arrependimento e franziu a testa. No momento em que ela conseguiu reunir coragem para se sincronizar novamente, o sol já havia se posto. Sempre que tentava sincronizar, o coração dela se enchia de medo, ao ponto de ficar enjoada. Ela era obrigada a fazer uma pausa, se acalmar e então tentar novamente, repetindo isso várias vezes. Somente quando a noite chegou, quando as luzes da linha de frente se apagaram, finalmente tentou se conectar. Eu vou incomodar se eu tentar sincronizar tão tarde assim? Pensou. Se esforçou para tentar afastar esses pensamentos. Se deixasse para amanhã, poderia hesitar novamente dando a mesma desculpa, até que chegasse o momento em que nunca mais tivesse coragem de se sincronizar novamente. Respirou fundo tentando conter sua respiração frenética e então ativou o para-raid. Felizmente, ele não estava dormindo, então conseguiu se conectar. Havia apenas uma pessoa do outro lado. Foi ele quem disse para desconectar, avisou para ela não continuar sincronizada. Naturalmente, era para ele que ela tinha que perguntar. Capitão Nozen. Ela sentiu Shin arregalar os olhos. Aqui é a Milise. Podemos conversar agora? Teve uma breve pausa. E por algum motivo, ela conseguia ouvir o barulho de água ao fundo, como se estivesse chovendo. Estou tomando banho. É? Foi a primeira vez que Lena se ouviu dando um grito de tanta surpresa. Suas orelhas estavam completamente vermelhas, e mesmo ela querendo responder, não conseguia responder, pois estava perdida em pensamentos. Ela ficou aterrorizada, de uma forma diferente do terror dessa manhã. E então finalmente falou alguma coisa. Me desculpe, está tarde, não é? Eu vou desconectar imediatamente. Não. A voz de Shin estava calma como sempre, e isso irritava um pouco Lena. Eu não me importo. Na verdade, eu vou dormir assim que terminar o banho. Então se quiser perguntar alguma coisa, por favor, pergunte agora. Além disso, não se importe comigo. Sério. Mesmo? Então. Mesmo que ele falasse, o pai de Lena morreu quando ela era muito nova, e ela não tinha irmãos, nem namorado. Essa situação era meio estimulante para ela. Falou sentindo que seu rosto ainda estava vermelho, igual um tomate. Ah, sim, então. Como foi a batalha? Teve uma baixa? Ou algum Kia? Não teve nada disso. Era só isso que queria perguntar? Porque, não importa o quão forte eles fossem, não tinha nenhuma garantia de que conseguissem sempre retornar depois de uma luta contra a Legião. Além disso, lutaram ouvindo os ecos dos gritos. Ela estava totalmente aterrorizada pensando que o esquadrão tivesse sido totalmente eliminado e que ninguém iria se conectar quando ela tentasse sincronizar. Capitão, a voz que ouvi hoje durante a batalha foi... Quando ela disse isso, um calafrio percorreu todo o seu corpo.
Houve algum tipo de ruído no fundo da transmissão, como sempre. Soava como o farfalhar de uma grande e densa floresta, ou sussurros ao longe. E naquele momento, os sussurros ao longe pareciam cada vez mais com uma coletiva de incontáveis vozes dos mortos. Ela finalmente entendeu por que Shin era chamado de cangalheiro, e por que os controladores anteriores ficaram totalmente aterrorizados com ele. O motivo era essas vozes. O quê? Aquelas coisas. Apenas o som da água ecoava no meio dessa pausa. No passado, eu morri. Do nada, ela começou a sentir uma dor enorme vindo de seu pescoço, como se estivesse sendo estrangulada brutalmente. A dor não vinha dos sentidos de Lena. A dor vinha do Para-Hyde. Em outras palavras, vinha de Shin. Em vez disso, vou dizer que morri uma vez no passado. Desde então eu posso ouvir as vozes das almas que morreram e ainda não saíram desse mundo. Porque eu sou igual a essas almas. Fantasmas. De repente, ela se lembrou do acidente que aconteceu com o pai da Arnett. Ele aumentou a taxa de ativação nervosa do Para-Hyde para o valor teórico máximo, e então caiu na consciência do próprio mundo, e não conseguiu voltar. Se for assim, se todos os mortos tivessem que retornar ao profundo mundo sem fim, então aqueles que estão à beira da morte, aqueles que quase caíram nesse abismo, podem ser capazes de entrar em contato com as coisas que estão dentro desse abismo, facilmente usando o Para-Hyde. Por exemplo, os fantasmas que não perecem pela eternidade. Aqueles que tinham caído no fundo do abismo depois da morte, e que ainda estavam nos corpos lutando para sair. Mas isso... a Legião... não são fantasmas, não é? Ela ouviu os mortos quando os lobos cinzentos estavam na frente de Shin. Então ele disse: eles, a Legião, são fantasmas. Eles perderam seu propósito como armas quando o Império foi destruído. Não tinham mais missões e não tinham necessidade de cumprir suas obrigações, mas ainda tinham que continuar nesse mundo. São os fantasmas dos militares de um país destruído. Espera. Então a razão pela qual você consegue saber quando a Legião está próxima? Sim, eu posso ouvir suas vozes. Enquanto se aproximam, eu posso ouvi-los, mesmo quando estou dormindo. Por favor. Espera. Lena murmurou. Ele tinha acabado de mencionar algo que ela não podia deixar passar em branco. Ele podia ouvi-los se aproximando? Mesmo que a base inimiga mais próxima esteja a quilômetros dele? Ele consegue dizer quantas unidades da Legião estão vindo dessa distância? As vozes dos mortos eram como passos distantes, ou como o farfalhar das folhas. Como o Para-Raid estava ajustado no mínimo, ela só conseguia ouvir a voz da pessoa que estava sincronizada com ela. Os sons dentro de um braço de distância da pessoa, e sons altos. Para Lena, sempre que sincronizava com Shin, tinha um ruído de fundo, que não conseguia entender muito bem. Mas como esse ruído parecia para o Shin? Quantas vozes você consegue ouvir agora, Shin? Quão grande é o alcance, e quanto... Eu não consigo saber a distância exata, mas eu consigo ouvir todas as unidades da Legião dentro das antigas terras da República. Eu consigo ouvir algumas vozes ainda mais distantes, mas eu não consigo entender direito todas elas. Esse mundo estava além da imaginação. Mesmo que uma única voz fosse um murmúrio, se for contar o número total de unidades da Legião. Ele as escutava o tempo todo, mesmo dormindo. Você não se incomoda com isso? Me acostumei com isso, já faz algum tempo. Quando isso começou, ele não respondeu. Então Lena fez a próxima pergunta. Eu ouvi a voz da Tenente Caetania. Eu consegui ouvir. Porque ela também se tornou um fantasma. Ela falava aquilo com uma perplexidade em suas palavras. Isso era muito surreal para si. Houve uma breve pausa. O som da água parou e parecia que ele estava enxugando a água de seus cabelos. O governo da República acha que essa guerra vai terminar daqui no máximo 2 anos, certo? Ah, sim. Como você sabe disso? Lena ficou meio perturbada com a mudança súbita no tópico da conversa, mas concordou mesmo assim. O governo não revelou isso, para que os processadores não comecem a ter esperanças. Ouvi de Cell. Ele ouviu isso do antigo capitão dele. A CPU da Legião foi projetada para ter uma vida útil limitada, e tem apenas 2 anos sobrando. Estou certo? Sim. O sistema nervoso central da Legião era feito de nanomáquinas líquidas que imitavam o sistema nervoso de um mamífero. Assim, isso garantia a eles uma capacidade de pensamento semelhante à de um grande mamífero. No entanto, no projeto de manutenção dessas estruturas, tinha um limite de tempo, e também havia um processo de autodestruição que começaria depois que esse limite fosse atingido, não podendo ser removido. Quando ouvi a explicação de Cell, entendi. A Legião falava de um jeito mecânico, sem ritmo nem tom. Então, um dia, vozes humanas começaram a aparecer. Eu posso adivinhar o que aconteceu, mas eu não sei o porquê eles fizeram isso. Então ela ouviu o som de cabelo sendo seco de uma maneira bruta, um jeito que uma mulher nunca usaria. Esse som foi seguido pelo som suave de tecido sendo esfregado. Era óbvio que as roupas deles eram de péssima qualidade, ásperas e duras. Se os diagramas do sistema nervoso central se forem, eles podem simplesmente substituir, e a coisa que eles podem usar para substituir isso está bem na frente deles. É isso? Sim. Por um sistema nervoso central, que é muito avançado, até mesmo entre os mamíferos. O cérebro humano. Apenas parando para pensar um pouco, fez com que Lena ficasse revoltada.
Isso era algo muito além do que se pode considerar como grotesco. Era uma completa profanação da dignidade humana. Em contraste a ela, Shin continuou calmo como sempre. Meu palpite é que seja uma réplica de um cérebro humano. O cérebro de uma pessoa morta apodrece muito rápido e não tem muitos cadáveres tão bem preservados assim para que possam ser usados, muito menos aqueles sem nenhum dano no cérebro. Na verdade, já encontramos unidades da Legião com as mesmas vozes mais de uma vez. Então eu acho que a Kaie está em outro lugar. A garota não estava mais viva, mas suas últimas palavras continuavam seladas em uma máquina, que repetia isso como uma caixa de música quebrada. Então, quando digo que eles são fantasmas, eles são diferentes do normal. Eu diria que na verdade são um tipo de resíduo, não têm a vontade dos humanos e nem a intenção de se comunicar. O que replicam é o cérebro dos mortos, nos seus últimos momentos. O que falam é apenas o que pensaram nos seus últimos momentos, então assim se tornam fantasmas dentro da Legião. Ovelhas negras. Sim, as ovelhas negras. São as mutantes que possuem os fantasmas. Elas estão misturadas entre as ovelhas brancas, dentro da Legião. Mas nesse momento, as ovelhas negras já superaram em muito o número de ovelhas brancas. Mesmo que o cérebro comece a apodrecer no exato momento da morte, o cérebro dos humanos continua o mais avançado entre os mamíferos. O sistema nervoso central da Legião começou a imitar o dos humanos, porque certamente a capacidade é bem maior. Mesmo que tenham falhado várias vezes, as incessantes vozes dos mortos mostram que as ovelhas negras estavam se multiplicando rapidamente. Ela tinha a sensação que Shin estava com pena da Legião, pois tinham perdido sua terra natal, a razão para continuar lutando e a sua razão de existir. Eram nada mais que fantasmas mecânicos, revirando cadáveres, sempre lutando conforme foram programados. Eu de alguma forma consigo entender a razão deles continuarem a atacar a República. Eles são fantasmas. Deveriam ter ido embora, mas continuam aqui até serem exterminados. Eu acho que querem voltar e é por isso que continuam atacando aqueles em sua frente que também são fantasmas, querendo levar eles também. Fantasmas. A quem ele está se referindo? Ele está se referindo aos 86 que ainda continuam vivos, mas eles não eram considerados humanos, então não eram diferentes dos mortos perante a sociedade? A República morreu há 9 anos, certo? Em algum lugar você consegue achar agora o espírito da bandeira de 5 cores que formou a base desse país? As calmas palavras de Shin continham farpas enormes que conseguiam quase chegar até Lena. Liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e pureza. Por nenhum motivo plausível, eles dividiram as pessoas em classes, e não tiveram a menor vergonha ou piedade de jogar milhões de vidas no lixo. Esse país perdeu todo o direito de dizer que ainda segue seus valores fundadores. A República se matou. Ela morreu completamente 9 anos atrás, no momento em que algumas pessoas perseguiram grupos que eram diferentes delas. Talvez Shin conseguisse ouvir a voz daquilo que já tinha morrido, mas que ainda continuava existindo, a voz do gigante fantasma da República. Lena não conseguia dizer nada. Depois dessa breve pausa, Shin de repente falou. Sua voz era calma como sempre. Ele narrava algo que parecia ser um futuro já definido. Major, vocês vão perder essa guerra. Ele não disse, nós. O que você quer dizer com isso? Estou falando que a Legião não vai ser destruída enquanto o sistema nervoso central não for desativado. Na verdade, eu consigo sentir que o número deles não está diminuindo, mas sim aumentando. Então, e quanto aos 86? Quantos ainda restam? Lena não conseguiu responder. Ela não sabia. A República nunca contou. Eu acho que restam apenas 2 ou 3 anos ainda para nós. Já que desde que os 86 foram para o campo de concentração, nunca se reproduziram, e a metade dos bebês que nasceram naquela época morreu. Os 86 adultos que foram presos naquela época já tinham sido praticamente eliminados 2 anos depois do começo da guerra. Nenhum soldado recrutado morreu, e os que tiveram que construí-la foram obrigados a trabalhar em situações horríveis, sendo obrigados a fazer trabalho manual pesado sem parar, e então pereceram aos poucos. Os idosos e os doentes, que não tinham nenhuma utilidade, faleceram ao longo desses 9 anos sem tratamento. Por que os bebês também? Você está mesmo perguntando sobre as altas taxas de mortalidade dos bebês em um ambiente desprovido de médicos? No campo de concentração onde eu estava, nenhum bebê sobreviveu ao primeiro inverno, e acho que foi o mesmo em todos os outros campos de concentração. E dos bebês que sobreviveram, metade deles foram vendidos. Vendidos? Sim, por alguns soldados e 86 por dinheiro. Eu não sei se eles vendiam inteiros ou em partes. Demorou um pouco para Lena entender o que ele estava dizendo. Ela sentiu seu rosto ficando pálido. Em outras palavras, nessa república, tinha pessoas que chamavam os 86 de porcos, e então eles faziam o que quisessem com os filhos desses porcos, usando até seus órgãos para prolongar suas vidas. Todos os 86 que restavam eram pré-adolescentes, e eles eram mandados para campos de batalha até que não conseguissem mais lutar. A legião não está diminuindo em números, mas os 86 estão morrendo. Desse jeito, vocês vão conseguir lutar? Vocês não sabem lutar. Não entendem de formações para batalhas. Sem nem pensar 2 vezes, vocês recrutaram os 86 e pagaram pelos gastos militares. Acha mesmo que vocês vão conseguir se armar e lutar?
Provavelmente não, ele zombou. Ele não estava zombando daqueles que faziam os outros sofrerem e que depois riam sobre a mesma coisa. Ele estava zombando daqueles que só se importavam com o que estava bem na frente deles, ignorando a realidade, se protegendo na sua pequena muralha e maltratando criaturas atrasadas que não conseguiam se proteger. Se ninguém estiver disposto a se voluntariar, o recrutamento forçado é a única saída. Do jeito que a República é, vocês farão isso só no último momento, quando o perigo for iminente. Mas nesse momento, será tarde demais. Uma falha no sistema dessa República moderna é que as decisões não são tomadas, a menos que seja uma questão de vida ou morte. Lena começou a imaginar uma brilhante e realista imagem da derrota igual como Shin descrevera. E então balançou freneticamente a cabeça tentando se livrar desse pensamento, tentando negar. Não porque ela não tinha argumentos para refutar, mas sim, porque não conseguia aceitar a possibilidade súbita e inimaginável de que seu país será totalmente dizimado daqui a alguns anos. Mas, detectamos que a legião está diminuindo em números. Já tem menos da metade se for comparar com antigamente. Esse é o número que vocês conseguem detectar dentro do alcance, certo? Devido ao bloqueio eletromagnético das efemeridas, vocês não conseguem detectar tudo que existe na área já dominada pela legião até o fim do território dela. É realmente verdade que os números no fronte de batalha estão diminuindo, mas isso é porque eles não estão enviando mais que o número necessário para cá. De um lado continuando lutando frente a frente conosco, enquanto do outro lado, aumentam a reserva de unidades deles. Havia apenas um objetivo nisso: preservar força, acabar com a guerra de atrito que estava desgastando-os, e então depois lançar um ataque gigantesco, acabando com as defesas da República de uma só vez. Mas a Legião não tem inteligência suficiente para tomar tais decisões. Não tem. Esse é outro motivo que fará vocês perderem. Ao contrário da resposta patética de Lena que tentava negar o óbvio, a voz de Shin continuava calma e indiferente. Existem apenas poucos cadáveres que não tinham danos cerebrais. Mas nesse campo de batalha, existem milhões de cadáveres que não foram retirados de lá. Então é muito fácil encontrar uma cabeça humana sem danos. Ou com o mínimo de dano lá. Para humanos, é fácil fazer essa estratégia de reunir forças, para depois lançar um ataque massivo para derrotar um inimigo muito resistente. Então se você assumir que agora existem unidades da Legião, que têm a inteligência de um humano, o que será que acontece? Ovelhas negras. A Legião que recriou a estrutura de um cérebro humano. Mesmo depois de apodrecer, eles conseguiriam melhorar muito a capacidade do sistema nervoso central deles. Mas, e se eles encontrassem um jeito de serem imortais, e se encontrassem o cérebro de um humano que ainda não apodreceu? Chamamos essas unidades da Legião de... A Legião são os soldados encarregados de lutar, mas são os comandantes que têm as almas dos mortos. Até agora, já lutamos contra alguns esquadrões inimigos liderados por... E a Legião fica muito mais cruel e inteligente com eles no comando do que sem. Não tem nem como comparar. Espera. Você quer dizer que essas unidades não são suposições suas, elas realmente existem? Você pode... Eu consigo ouvi-las. As vozes dos comandantes vêm bem de longe, e eu consigo distingui-las facilmente, mesmo entre as muitas unidades inimigas. Existem dúzias de comandantes ao longo de todos os campos de batalha, e no nosso fronte de batalha. Existe um. Nesse momento, a voz de Shin ficou muito fria, como uma lâmina refletindo a luz do luar, emitindo uma aura psicótica e perigosa. Parecia com a voz de quando ele falou sobre seu falecido irmão. Ela estava apavorada. A República vai ser extinta, por causa de sua incompetência e burrice, porque milhões foram enviados ao campo de batalha e morreram. Porque eles seriam puxados para a extinção pelas almas do 86, que eles tiveram preguiça de enterrar. Mas... De repente, Lena falou como se tivesse pensado em algo. Mas isso vai acontecer? Só se todos vocês morrerem, certo? Shin piscou. Sim. Então, se conseguirmos vencer a Legião antes disso, o extermínio não vai acontecer. Se forem vocês, o esquadrão ponta de lança, se conseguirem descobrir onde a Legião está se escondendo e atacando, isso não é algo impossível, certo? Se forem eles, que conseguem lutar contra as duras investidas da Legião, com mão de obra, equipamento e tempo suficiente, talvez tenha alguma chance. Todas as estratégias de guerra necessitam de condições minimamente boas para serem planejadas. Então vamos vencê-los. Eu também. Ela estava prestes a dizer que lutaria, mas se corrigiu quando percebeu que falar isso seria arrogante da parte dela. Eu darei o meu melhor. Seja para analisar o inimigo, ou formulando estratégia ou qualquer outra coisa que eu consiga ajudar, eu devo... Isso deve ser feito também nos outros frontes de batalha. Certamente, se ela conseguisse obter informações detalhadas do inimigo e assim planejasse contramedidas básicas, isso seria benéfico para toda a República. Seguindo essa linha de raciocínio, compartilhar essas informações com os outros não seria uma tarefa difícil de fazer. Capitão Nozen, o seu serviço obrigatório termina esse ano, certo? Vamos juntos. Viver até lá. Shin deu um sorriso irônico. Sua voz tinha um pouco de bondade. Acho que sim. Depois de se desconectar de Lena, Shin voltou ao seu quarto no quartel, então apagou as luzes e tudo ficou em silêncio. Ele entrou em seu quarto escuro,
A janela de vidro refletia sua silhueta sob a luz da lua cheia. O lenço azul continuava em seu pescoço, em todas as batalhas, mas tirava quando ia dormir. Ele pretendia dormir depois que terminasse de tomar banho. E assim, no colarinho das suas roupas militares, que fora colocado às pressas em cima de sua camiseta, o familiar lenço azul não estava lá. Tendo vivido a vida inteira lutando, sempre passando por momentos de vida ou morte, seu esbelto corpo era tão forte e rápido quanto o de um leopardo. No pescoço, havia uma marca de um anel vermelho escuro. A grande cicatriz não era uma linha reta, mas ela era irregular. Era como se a cabeça dele tivesse sido cortada e depois tivesse sido costurada novamente. Ele levantou a mão e gentilmente acariciou a cicatriz em seu pescoço. Meio ano depois que Raiden foi convocado para o exército, ele encontrou aquele Death God, quando foi designado para o mesmo esquadrão que ele. O último amigo dele que tinha sido recrutado na mesma época dela, morreu em outro esquadrão alguns dias antes dele ser transferido. Antes de ser recrutado, ele estava escondido na área 85. Quem escondia ele era uma velha senhora Alba, que antigamente administrava um internato particular. Ela escondia todas as crianças 86ers que podia, sendo elas estudantes ou apenas crianças que moravam por perto. Ela as escondia nos dormitórios. Depois de 5 anos, alguém delatou. O governo então enviou soldados para escoltar essas crianças até campos de concentração. A velha senhora faz tudo o que pode para impedir isso, implorando pela humanidade dos soldados, mas só recebeu respostas sarcásticas e humilhantes. Os soldados fizeram com que eles entrassem em um caminhão usado para transportar gado, e então partiram em direção ao campo de concentração como se nada tivesse acontecido. A velha senhora continuou seguindo eles até que não aguentasse mais. Ela nunca tinha xingado ninguém. Sempre era Raiden e as outras crianças que falavam palavrões e xingavam, e isso deixava a senhora com muita raiva. Mas a velhinha, com seu rosto cheio de lágrimas, se contorcendo de raiva, gritou: "Vão para o inferno, seus merdas sem coração!" Aquele grito intenso, junto com a visão da senhora caída no meio da estrada, lamentando e chorando, permanecia fresca na mente de Raiden. Aquele que eles chamavam de Death God era o líder do seu esquadrão. Tinha a mesma idade dele. Dado as experiências traumáticas anteriores de Raiden, era estranho ver aquele garoto tão relaxado. Ele nunca fazia patrulhas e sempre ia procurar coisas em ruínas sozinho, mesmo podendo ter unidades da Legion à espreita, e mesmo que o radar não captasse nenhum sinal, ele sabia que tinha algo vindo e começava a dar as ordens. Ele sempre conseguia dar comandos muito precisos, mas esse comportamento tão apático dele parecia meio suicida para Raiden. Raiden estava com o saco cheio disso. Enquanto seus amigos que tinham sido recrutados já tinham morrido lutando até o fim. A velha senhora arriscou a sua vida sendo espancada, até quase a morte, para proteger Raiden e as outras crianças. Mas a maioria delas já havia morrido. Mas esse cara que estava na sua frente não parecia se importar com nada, nem com a vida de Raiden, nem com as dos outros. Meio mês depois que ele entrou, sua paciência chegou ao limite. Naquele dia, o líder não tinha ordenado a patrulha, como sempre. Então ele começou uma discussão que rapidamente se transformou em uma briga. Dada a diferença no físico dos dois, ele conseguiu aguentar o soco do líder. Mas ele fez o alto e esquelético Shin sair voando. Ele olhou para o líder, que estava caído no chão empoeirado, e gritou: "Pare de brincar!" No entanto, Shin apenas olhou para ele com aqueles olhos carmesim, apático como sempre. "É minha culpa não ter explicado bem, eu acho." Shin cuspiu sangue e se levantou. Seus movimentos ainda eram ágeis, e não parecia que ele tinha se machucado muito. "Mas como eu já tenho experiência nisso, eu sei que ninguém vai acreditar em mim enquanto não ouvirem. Eu só não estou a fim de perder o meu tempo." "Hã? O que você está falando?" "Eu vou explicar quando acontecer." E também, antes de ele terminar sua frase, Shin deu um soco no rosto de Raiden. O corpo magro e ágil dele conseguia gerar uma quantidade impressionante de força. Seus movimentos eram precisos. Ele não fazia nenhum movimento desnecessário, e assim desferia um poderoso golpe. Raiden caiu no chão. Seu cérebro tremia, devido ao grande impacto que recebeu. "Mas isso não significa que eu vou aceitar levar uma porrada de graça. Eu não vou me segurar se você realmente quiser lutar. Eu vou acabar com você." Ele tinha uma arrogância tão descarada. Raiden o atacou com toda a sua força. Resumindo, Raiden perdeu. Ele foi espancado tanto que não conseguiu mais se levantar para lutar. Shin tinha 1 ano a mais de experiência em combate. Era melhor em lutas e sabia como lutar. Embora estivesse irritado, Raiden tinha que admitir que Shin era habilidoso. Então, ele mudou um pouco sua visão dele. "Você acha que é um protagonista de mangás ou algo do tipo? Você não sente vergonha?" Seo falou quando ouviu sobre esse incidente. Mas para Raiden, Seo nunca entendeu o que ele estava querendo dizer. Shin, que era a outra pessoa envolvida nisso, estava segurando a risada, mas Raiden não se importava com o que aquele idiota pensava. No dia seguinte à briga, "É melhor você explicar isso direito." Ele disse isso para Shin enquanto tentava aguentar a dor que sentia na boca. E na batalha seguinte, ele ouviu os gritos assustadores dos fantasmas. Naquele momento, Raiden entendeu por que não havia a necessidade de patrulhar.
Era porque Shin sabia muito mais coisas do que a sua idade aparentava. Lies. Assim que as luzes se apagaram, o quartel do esquadrão Spearhead ficou em silêncio. Raiden estava deitado em seu beliche no quarto. Seus olhos ainda estavam abertos quando ele escutou alguns passos. Ele olhou para o quarto ao lado dele. A porta estava entreaberta. No quarto escuto, Shin estava de pé diante da janela que estava iluminada pela luz do luar. Com quem você estava falando? Parece que ele tinha ouvido Shin falar no chuveiro do andar de baixo e no vestiário ao lado. Sim. Shin apenas olhou para ele concordando. Os olhos vermelhos brilhantes dele estavam com um toque gélido, deixando ele com um visual que não condizia com a sua idade. Uma insensibilidade que nunca era abalada. Era a Major. Ela sincronizou comigo. Falou algumas coisas. Ah, então ela realmente te contatou depois daquilo. Essa princesinha realmente tem coragem. Raiden ficou um pouco impressionado. Dos handlers antes dela, nenhum deles voltou depois de ter ouvido as vozes. Seus olhos estavam olhando para o pescoço sem o lenço azul. Estava olhando para a cicatriz vermelha ao redor do pescoço dele. Ele se lembrou que já ouviu Shin falando sobre como essa cicatriz aterrorizante, que era semelhante a uma decapitação, surgiu. Ele sabia que Shin conseguia ouvir as vozes dos mortos, por causa dessa cicatriz. A noite continuava quieta. Pelo menos, para Raiden. No entanto, Shin, um compatriota dele, tinha a habilidade sobrenatural de ouvir vozes de fantasmas que nunca sumiam. Quanta angústia, lamentos e tristeza ele conseguia ouvir. Ninguém conseguia permanecer totalmente são depois de ficar ouvindo essas vozes o tempo todo. Esse inflexível e apático Death God provavelmente era o resultado das emoções reprimidas do coração dele, juntamente com a sua mente atormentada. O Death God olhou para Raiden. Seus olhos, vermelho sangue, pareciam capazes de congelar tudo o que via. Raiden sabia que o coração de Shin estava preso ao outro lado do grande fronte de batalha, tendo em vista a cabeça que ele estava procurando. Tenho que dormir. Vamos deixar a conversa para amanhã. Ah, desculpe. A porta mal se fechou quando os passos voltaram para o quarto ao lado, e a cama de metal rangeu. Shin estava de pé em frente à janela iluminada pelo luar, imóvel olhando para o distante campo de batalha. Ele tampou seus ouvidos, assim ele conseguia ouvir os chamados de inúmeros fantasmas, tinham tantos quanto as inúmeras estrelas no céu, enchendo o céu noturno. No meio das vozes tinham gemidos, gritos, lamentos, murmúrios monótonos que não conseguiam ser ouvidos. No entanto, ele estava focando em uma voz que estava atrás de todas essas, a voz que vinha de um lugar distante que ele não conseguia identificar. Fazia 8 anos desde que ele ouviu essa pessoa dizer isso com a mesma voz. Naquela época, foi essa frase que ele ouviu. Toda noite, ele sempre ouvia essa voz. Ele se lembrava. Nunca conseguia esquecer. Uma sombra saltou em cima dele. A força e a pressão sufocavam seu pescoço, tentando quebrá-lo. Olhando para ele, estavam olhos negros atrás de um par de óculos, cheio da mais pura maldade. Pecado. Esse era o seu nome. Que conveniente. Era tudo culpa sua. Tudo, é tudo culpa sua. Essa mesma voz estava chamando ele de longe. 5 anos atrás, depois de ter morrido em um depósito abandonado em algum lugar do fronte oriental, essa voz vinha chamando por ele desde então. Shin estendeu a mão tocando a janela de vidro gelado, e murmurou, mesmo sabendo que a outra parte não conseguia ouvi-lo. Estou indo te encontrar, irmão. Obrigado por acompanhar até aqui, não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo, grande abraço, falou valeu.